Olá, eu sou o Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Boa! Pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto aqui bem interessante que a gente nunca tocou nesse tema, que é sobre peixes e aquarismo. Com um grande amigo, colega do século passado, do milênio passado, Arsênio Batista. Mas espera aí que antes dele falar, eu tenho que ler o currículo do cara, porque depois de quase 100 anos na profissão, o cara tem um currículo extenso. Bom, ele atua em clínica médica e cirúrgica, também de peixes, projeta, executa e realiza a manutenção de sistemas aquáticos, aquários ornamentais, lagos ornamentais e pisciculturas indoor e outdoor. É docente em graduação na Unip, pós-graduação na Unip, Universidade Anhembi Morumbi, e em cursos de especialização, Ibravet, Safari Vet, Qualitas, revisor do boletim do Instituto de Pesca e da revista do Conselho do CRMV São Paulo, membro da Comissão de Animais Selvagens da Comissão de Aquicultura e Pesca do CRMV, habilitado na emissão de guia de trânsito do GTA pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pelo MAPA, exerceu atividades no Zoológico Municipal de Guarulhos, na Polícia Militar do Estado de São Paulo e proprietário da Aquality, assessoria em ambientes aquáticos. Com vocês, Arsênio Batista. Bem-vindo. Colega e brother. Tudo bem? Olá, acho que vai ser interessante hoje. Vou começar falando essa história que o Dan disse aí de quando a gente se conheceu, entregando ele. Foi em julho de 83. Primeiro estágio em clínica. Eu tinha 5 anos. Eu tinha menos 3. Até parece. Eu ia nascer daí 3 anos. Era julho, né? Que veterinário faz estágio nas férias, né? E a gente se encontrou, se trombou a primeira vez. E desde então nunca mais deixamos de nos faz tempo que a gente não se via pessoalmente. Mas assim, a gente também teve uma época de sinofilia, que a gente era veterinário responsável de exposição. A gente frequentou muito esse ambiente sinófilo. Mas hoje você continua, né? Mas não, então, eu tô no KCSP, porque o KCSP me deu espaço para agility, mas nunca fui sinófilo de estrutura de beleza. Você foi até mais que eu. Mas hoje o papo aqui é sobre peixe e o Arsênio é especialista nesse assunto, aquários. Aquarismo, muito bom. Arsênio, conta pra gente como é que você caiu nesse mundo dos peixes. É uma paixão antiga. Eu tenho foto minha com 6 meses no colo do meu pai, olhando um aquário que ele tinha. Meu pai foi, digamos, o primeiro aquarista, né, da família. E depois, aos 6 anos, eu ganhei um aquário meu. 25 litros, pequenininho, montado. Era o esquema da receita de bolo, né? Você saía da loja com aquários num braço, no outro o cascalho, um saco com plantinha, 3 sacos de peixinho, chega em casa, mistura tudo, tá feito o aquário. Bombinha, aquário filtro, instantâneo. Aquário instantâneo. E desde então nunca mais parei. Eu criei peixe, optei pela veterinária por conta disso. Ao longo do curso, e isso nos idos, né, década de 80, que a gente já falou, o mercado ainda era muito mais restrito e eu tomei muito gosto pela veterinária, digamos, convencional, né? Pequenos animais em particular, cirurgia e tudo mais. Naquela época você não viveria de peixe. Inclusive isso, não viveria. Não tem como. Não viveria. Mas eu não fui, nessa época, eu não fui para os pequenos, para veterinária convencional, por necessidade. Fui, de fato, por gosto também. O peixe ficou meio no forno e eu curti muito essa parte que eu descobri na faculdade, de cão e gato pequenos e mesmo equinos. Depois acabei trabalhando com equinos também, de esporte, de serviço, né, na Polícia Militar. Você fez exército, né? Polícia Militar, estadual, né? Lá no Barro Branco. No Barro Branco a gente tem a academia dos cadetes. A gente já entra num concurso público, já entra como oficial de saúde, né? Médico, dentista, veterinário, farmacêutico. São as 4 especialidades de saúde da Polícia Militar de São Paulo. E lá a gente mexe com cavalo e mexe com cachorro, né? Então, e aos poucos o mercado foi permitindo e eu, de fato, fui conseguindo resgatar essa paixão pelo peixe, pelo aquarismo, pela piscicultura. E hoje em dia eu estou full time nisso. Só trabalho com isso. Muito legal. E é um mercado enorme, né? A gente não tem mercado ideia. Muito grande. Ele para você ter uma ideia, peixes assim que são comercializados no ano, no planeta, bate 1 bilhão de animais. 1 bilhão? 1 bilhão Mas de animais. esses pets, você está falando, né? Pets. Não de produção. Nada a ver com produção. É ornamental.
Então vai do marinho, que a maior parte é coletada, e do água doce, que hoje em dia a maior parte já é de aquicultura, já é de criação, né? E pode coletar peixe na natureza? Pode. Tem fiscalização, tem listagens que o IBAMA permite, tem espécies novas que às vezes até se faz estudo para uma coleta consciente, né, equilibrada, mas existe ainda. E o Brasil é um exportador, né, dos peixes que o Brasil exporta, a grande maioria são coletados nas nossas bacias. A gente tem mais de 15 mil espécies de água doce de peixes, né, uma fração grande, acho que dá uns 25 mil de água doce, de água doce que tem no Brasil. E uma fração grande, talvez 2 mil, 3 mil, tem a pegada ornamental. O que é isso? Você tem um pirarucu, ele não vai ser ornamental, vai ser talvez até para um aquário público e tal, mas não para uma residência. Mas desses que estão dentro do hobby, vamos dizer assim, a gente tem uma quantidade muito grande. E desses, alguns já são criados. E aí, na criação, se faz a seleção, você começa a ter diferentes variedades, que a gente chama, né? Aí, fazendo um paralelo com cão, com gato, enfim, o veterinário que trabalha com cão, ele trabalha com a única espécie cão, que tem suas raças, né? Então, o chihuahua, o dog alemão, o pastor, são todos a mesma espécie, diferentes raças da mesma espécie, sim, igual o gato e tal. Na piscicultura, principalmente ornamental, ornamental não, qualquer uma, né? O veterinário, ou o criador que seja, ele vai trabalhar com N espécies. Uhum. Cada peixe é uma espécie. Nossa. Algumas delas que já estão... N espécies, como eu falei, das milhares. Milhares. Eu falei de 25 mil, falei de 25 mil do Brasil, água doce. E água marinha? Água marinha tem outro tanto. É que os de água marinha mais adequados para aquário, para ornamental, são os peixes de coral, né? Os bancos de coral, que são os mais coloridos, temperatura na faixa de 25 graus, você tem que reproduzir isso tudo. Mas existe criação de peixe marinho? Alguns poucos. Em cativeiro? Essa é uma diferença grande, porque o peixe marinho ele é mais o ciclo de vida dele, de maneira geral, é mais complexo, proporcional ao ambiente que ele está, que é um ambiente imenso, né? Diferente da água doce, que é dentro de um rio, dentro de uma lagoa. Então, esse ciclo de reprodução é mais complexo e é mais difícil de você simular no cativeiro, na aquicultura. Mas já existem umas tantas espécies. Palhacinho, a carpa, o quingio, né? O antigo peixe japonês da nossa época, né? O goldfish inglês, a carpa ornamental, acho que até já falei, o palhaço de água salgada, né? O Nemo do filme. Esses já são não só criados em aquicultura, como já tem as raças, já tem o que seriam as variedades, que seriam as raças dos cães e dos gatos. Uhum. Então, desses aí você tem o palhacinho original, tem o palhacinho que é mais branquinho, Merle, é meio por aí mesmo. O mais pinta com menos pinta, o black, tem o palhacinho black, que em vez de vermelho e branco, é preto e branco. Então, tem uma série de variedades que equivalem às raças de alguns que já estão em criação profissional, agricultura, cativeiro. E como que é feito? Mas a maioria dos marinhos ainda é coletada. Como é feito essa coleta? Também, desculpa te interromper, Gustavo, porque eu vou fazer uma colocação agora, que senão vai me fugir. Coral também, falando em aquário marinho, coral também, porque coral é animal. Uhum. Né? A gente bate o olho, acha que é uma planta, um vegetal, mas é animal. E coral também já existem fazendas de propagação, né? A gente chama propagação, porque o coral ele pode se reproduzir, quase todos os corais, eles podem se reproduzir sexualmente, né? Tem gameta masculino, feminino, uma noite X, quando a lua está de tal forma, em tal época do ano, eles desovam na água e esses gametas se encontram e depois eles vão fixar em algum lugar e crescer. Mas uma outra forma muito usada na reprodução, por isso que a gente chama de propagação do coral, é a fragmentação. Então você tem um coral, um pedacinho dele que você quebre e fixe, ele vai começar a crescer.
Então, e tem um valor exatamente, valiosíssimo, né? E você, em vez de coletar, a maior parte dos corais comercializados hoje em dia, eles, em vez de serem só coletados, eles já estão sendo propagados. Então, tem empresas que coletam e deixam crescer. Que fazem essa propagação, essa reprodução e comercializam. A maior parte dos peixes e corais, que estão todos os animais, da água salgada no caso, aspas, do ambiente natural. Então, como eu sou leigo, se você pegar um pedacinho de coral, botar no meu aquário, ele vai crescer. Vai crescer. Tanto que quando a gente, como eu disse, a maioria é coletada e a maioria vem da região pacífica, do Pacífico, e tem muito mais riqueza, né? Pensando, por exemplo, na grande barreira de coral da Austrália, né? Que todo mundo já ouviu falar, já viu imagem. Então, essa região Indo-Pacífica tem uma quantidade de espécies muito bonitas e muito maior do que no Atlântico. Então, e dos peixes também. Então, de maneira geral, peixe e coral de água salgada vem na importação, no caso do Brasil. Outros países também, Europa, o cara da Alemanha quer ter o aquário marinho, o coral que chega para ele, o peixe que chega para ele, chega importado. E para importar, você traz normalmente os pequenininhos, por conta de espaço, peso, frete aéreo. Né? Tem que ser frete aéreo, né? Pela rapidez de embalagem, não dá para você pôr num container para baratear o frete e trazer por mar. Então é sempre frete aéreo, isso tudo muito louco, né? Uma coisa marinha vem aéreo. Pequenininho, a maioria é pequenininho e vai crescer. Exatamente o que você perguntou. Já é o normal, não é nem dizer que se eu fizer, é o que é feito. Os corais pequenininhos. Os peixes quer dizer também, que teu coral vai valorizar na sua casa, se você fizer uma... sim, tem casos... Você divide e vende de novo. Você pode até, um robista amador, ele pode brincar de fazer sua fazendinha de coral. Agora, tem casos em que o cara tem um aquário grande, mora numa casa, acaba tendo que mudar para uma residência, ele desmonta o aquário, vende as peças de coral, são corais grandes que valem um dinheirão. Porque eles cresceram lá, exatamente o que você falou. Como que é feita essa coleta, Arsenio? É de maneira manual? Ou é manual. Você vai já buscando o que você quer ou você vai mergulhar e encontra alguma coisa? Você entra num coral, tem aquela quantidade enorme, né, de peixes. E aí a coleta é individualizada, não é rede de arrasto, nada disso que que são as técnicas usadas para peixe de produção, para pesca de peixe, não é de produção, né? Para peixe de alimento, o marinho, a coleta é individualizada, peixe por peixe. Agora não dá para dizer, eu preciso de 2 donzelas, eu mergulho atrás da donzela. O cara vai mais ou menos, pega um pouco de tudo, leva para a empresa. As empresas normalmente são no litoral, né? Usam muitas vezes a própria água do mar e tal. E aí ele está lá com o estoque, ele tem a lista de oferta dele. E você, olha, eu quero esse, quero 2 daquele, 5 daquele, faz a importação. Esses animais importados, tanto de água salgada como de água doce, eles têm, por legislação, a obrigatoriedade de passar por um quarentenário reconhecido pelo Ministério da Agricultura, supervisionado pelo Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura e o IBAMA autorizam. O processo começa antes. Você tem esses peixes? Espera aí que eu vou falar aqui com os meus órgãos. Então, olha, eu quero comprar dessa pessoa, então, o lugar dessa empresa, esse peixe. Aí o IBAMA autoriza, o MAPA autoriza, aí você faz a compra. Quando esses animais chegam, são inspecionados no aeroporto pelo MAPA e pelo IBAMA, ele recebe uma GTA de internacionalização desses animais direto para um quarentenário, que já está informado previamente também. Esses animais ficam em quarentena, o período varia, dependendo do grupo de espécies. Que é um entreposto, seria? É um atacadista, vamos dizer. Mas o quarentenário é isolado, só entra o veterinário, 1 ou 2 que ele autorize, depois vai para o entreposto. Quando acaba o período de quarentena, é liberado, se faz o relatório, o Ministério da Agricultura dá o ok, aí os animais podem ir para o... E são medicados nesse caminho, esses peixes, que nem os animais que a gente conhece, que tomam vacina, vermífugo? Não pode medicar, tem que chegar com água natural. E na quarentena também, se você tiver necessidade de uma intervenção médica por um quadro de doença que você perceba, uma mortalidade acima do normal, tal, você tem que solicitar autorização do Ministério. Porque a ideia é prevenir a entrada de patologias exóticas, como é feito com galinha, com porco, enfim. Então,
tem um problema, olha, estou perdendo peixe, está com uma parasita, percebi, estourou um parasita, me autoriza a usar, daí uma autorização imediata para você usar. Não, esse caso não, eu quero ir ver, coletar eventualmente para mandar para a gente fazer análise, para laboratório oficial. Às vezes o próprio veterinário da quarentena fala, olha, eu tive uma perda normal, eu gostaria que vocês viessem aqui para a gente acompanhar, ver se é caso de mandar. Mas a assim, coisa é bem feitinha. Quando a gente vê com animal silvestre, a gente vê que no Brasil tem muita venda clandestina de animal silvestre. Sim. Existe venda clandestina Não. de peixe? Não, porque como eu disse, eles vêm normalmente, quase que não tem outra opção senão por via aérea. E na via aérea, no aeroporto, é difícil o cara escapar. Né? No silvestre até às vezes acontece. Né? Tem uns cambalachos, os bichos viajam de avião, mas é mais fácil o contrabando por terra. Né? Então pode vir do Paraguai para o Brasil, ou vem da Amazônia para São Paulo, vem por terra. E o peixe obrigatoriamente tem que ser avião, então já é muito mais difícil. Mas você falou peixe marinho e peixe de água doce? Água doce também, por exemplo, você tem variedades, né? Como eu disse, raças, pensando, por exemplo, no quinguio, né? Que é o goldfish inglês, que é muito popular, é primo da carpa, ou mesmo carpa também. Eles já têm muitas variedades, né? Tem muitas raças. E às vezes tem lá fora, de Japão, na Ásia, que é um grande polo, de maneira geral, um grande polo de reprodução de peixe de água doce, tem variedades que a gente ainda não tem, então se importa. Então água doce também vem muita coisa por importação. O marinho quase que exclusivamente. O água doce, uma parcela razoável. Uma boa parte é criada aqui, mas as novidades, de maneira geral, surgem no exterior. Mesmo de peixes brasileiros, o acaradisco, a carabandeira, ele é nativo da Amazônia, né? Mas lá no Rio Amazonas e afluentes, tem só na versão que a gente chama selvagem, né? Wild. E aí, esses exemplares já há décadas, talvez quase 100 anos... Os caras foram mudando. Eles já estão selecionando, então você tem a caradisco vermelho, você tem a caradisco azul. Eu tenho certeza, Arsenio, e esses vêm importados. Que algumas pessoas em casa estão pensando assim, puxa, então o peixe estava lá no mar, uma puta expansão, e de repente ele vai parar, é coletado e vai parar no aquário. Sim, coitadinho. Coitado, Então assim, eu queria entender, porque eu não sei nada mesmo, então eu estou fazendo perguntas que um leigo faria. Somos dois. Tá? Para os peixes tem diferença? Eles sofrem com isso? Existe uma diferença de estar no ambiente aberto, no ambiente natural e no aquário, por exemplo? Quando eles vivem menos ou vivem mais? De maneira geral, vivem mais. Mas no aquário não tem tanto predador. Não tem predador, exatamente. Por exemplo, intempéries, né? Mas é um estresse para ele estar no aquário, para o peixe? Falando só em viver mais, igual o leão no zoológico vive mais que na natureza. Sim. O peixe praticamente é a mesma coisa, mas é a mesma coisa. Dando números, o neonzinho, o cardinal, que todo mundo conhece, que é luminescente, que é brasileiro, né? Amazônico, Rio Negro e companhia. Já está começando a ser criado na Flórida comercialmente, um pouco na Ásia. Ele foi proibido um tempo, não foi? Não. Ele não. Alguns neons eram proibidos ou não? Não, eu acho que você está falando do Paulistinha luminescente. Isso, esse tem mesmo. Engenharia genética. Tá. Né? Esse está proibido, inclusive a importação não pode ocorrer. Tá. O neon não. O neonzinho, que por sinal, ele respondeu por metade do valor das exportações brasileiras de peixes ornamentais. Uhum. Metade da grana que se conseguia com a venda de peixe ornamental era neon. Porque então, ninguém criava. E esse deve viver super pouco na natureza. Isso que eu ia falar. A referência de número que eu disse. O neon na natureza normalmente é 1 ano. Uhum. Não passa muito disso. No aquário vai a 4, 5. Tá. Morre de velho. Morre de velho. Mas é um estresse para eles essa mudança de habitat? Chegando no estresse. Que eu falei, né? No aquário começa que eles já vivem mais, então sinal de que tem pontos positivos. Uhum. Se a coisa está bem feita, equilibrada, que até a situação quando você falou da minha empresa, que eu faço projetos e tudo mais, a gente pensa em toda essa parte, enriquecimento ambiental, dimensionamento, compatibilidade das espécies, para uma não estressar a outra, uma não agredir a outra. Então, você fazendo a coisa tecnicamente correta,
ele não sofre, não vive mal, ao contrário, vive tão bem quanto e inclusive chega a viver mais. Legal. Então, alimentação adequada, temperatura, iluminação. Mas é importante ter um especialista para Plantas auxiliar. naturais. É importante. Não dá para fazer na louca, assim, vai pegando, vai colocar, quero esse, aí põe. Aí, a mesma coisa de um cão. O cara que pega um cachorro e não sabe cuidar, vai dar arroz e feijão pro cachorro, vai dar jabuticaba para o papagaio, né? Vai fugir do que é o normal. Aí o papagaio vai comer só girassol, vai ter uma esteatose, né? Com 20 anos de idade e por aí vai. Então, o peixe é a mesma coisa. Você precisa ter a ciência por trás, né? Tá, e aí eu imagino que para equilibrar um aquário de água doce é diferente, obviamente, do marinho, né? Sim. Então, vamos falar do doce, então. Tá. Quais são os parâmetros Deixa eu só importantes? fazer um parênteses, só para a gente falar uma coisa antes. Para um veterinário mexer com peixe, qual que é a formação dele? Aí a gente vai para os aquários. Não tem a gente não tem no Brasil especialidade de veterinária, como também na veterinária poucas especialidades existem. Hoje já tem, né? Colégio Brasileiro de Cardiologia Veterinária, de Anestesiologia, mas na área de piscicultura não existe essa especialização. Então não existe o especialista. Tem o especializado. Formal. Tem o especializado que mexe com aquilo, entende daquilo. No curso de formação, né, na graduação de maneira geral. Aliás, deixa eu fazer uma correção. Você falou que eu estou dando aula no Unip, eu dei aula, não estou mais na docência atualmente. Dei na graduação, na pós-graduação. Inclusive o Alexandre Tavolari, que já passou por aqui, foi meu aluno, acho que da primeira turma da Unip. Eles formaram, acho que em 96, 97. E depois ministrei aula também na pós-graduação, de lá da Inhimbi. A Unip, na época do Alexandre, só tinha em São Paulo. Hoje já tem bastante, né? Pois bem, então você não tem uma formação propriamente dita. Você aproveita, lógico, toda a parte de matéria básica no sentido de bioquímica, de epidemiologia, né, de parasito. Isso tudo também aplica, fica muito mais fácil para você trabalhar. O Brasil é um mercado de peixe. Vamos pensar na parte de alimentação, na parte de criação, na parte ornamental. É muito grande isso aí como business e como sobrevivência para o ser humano. O potencial é muito grande. E deveria ser melhor explorado até pelos veterinários, né? Sim. É um mercado bem... E não só na parte ornamental, né? Justamente você já falou. O litoral do Brasil tem rio. Sim. O Brasil é um país aquático. E a temperatura, por exemplo. Você nos Estados Unidos, você tem uma parte que é subtropical como a gente, Flórida, por exemplo, que é um polo grande de criação, né, de apicultura de ornamentais, mas tem uma parte que não dá para pôr peixe, ou então você vai pôr só truta, tem toda essa alimentação. A gente tem um potencial monstruoso. Na parte de produção, de animal de produção, o nosso carro-chefe é tilápia. A tilápia, nós somos já, acho que o terceiro ou quarto maior produtor do mundo. Tem gente que fala que a tilápia vai solucionar o problema da fome do mundo. Onde a produção por área e a conversão alimentar da tilápia ganha do bovino, da avicultura, entendeu? Da suinocultura. É uma coisa muito, muito promissora. Não só no Brasil. Agora, o Brasil tem a vantagem da quantidade de água e da temperatura, né? Então, e ainda faltam veterinários nessa área ou outras profissões, como o biólogo está assumindo, por exemplo? Acontece, sim. O biólogo... Essa é uma atividade, de certa forma, multidisciplinar. Zootecnista. Mas o zootecnista, o veterinário, eles têm que estar presentes. Também o biólogo, também o engenheiro de apicultura, o engenheiro de pesca, né? Todos esses são atores nesse cenário. Mas tem coisas pertinentes ao veterinário e que outros, às vezes, atravessam o meio de campo, né? Parte de, por exemplo, medicação, a parte de patologia, o zootecnista não pode fazer, o engenheiro de pesca menos ainda. Na formação eles têm alguma coisa, mas oficialmente, inclusive, e capacitadamente, cabe ao veterinário. Mas o potencial é muito grande de crescimento e, para a realidade atual, já tem pouco. Isso é uma coisa que a gente, lá pelo Conselho, como você disse, eu colaboro lá em 2 comissões, na de animais selvagens e na de aquicultura e pesca. A nossa comissão lá de aquicultura e pesca são comissões de assessoria à presidência. Justamente porque a veterinária foi surgindo com essa quantidade de especializações e tal. Então, o Conselho Civil, já coisa de 10 anos,
Que gigante. precisando de especialistas, né? Então, se convidou, se formou grupos, as comissões têm na faixa de 5, 6 pessoas, e aí cada uma atua na sua área, bem-estar animal. O Alexandre Rossi, falando em Alexandres, né? Falei do Tavolari, o Rossi, ele está lá com a gente numa comissão lá de bem-estar animal. Então, essa dificuldade que a gente tem, eu tinha me perdido, essa dificuldade que a gente tem na graduação, porque não mostram esse potencial para o aluno. Não tem curso nenhum. Raros os cursos de veterinária, né? Falam de patologia de peixe, falam de produção. Na zootecnia um pouco mais ainda fala de produção. Mas na veterinária convencional é cachorro, gato, cavalo, vaca. Não, mas tem a inspeção, né? A inspeção de alimentos, você vai na feira, inspeção tem peixe. Também, inspeção também. Na inspeção fala, porque o produto está no mercado, está no supermercado. Peixe é uma proteína enorme consumida no Brasil. Sim, mas o veterinário, ao longo da graduação, não mostram esse panorama de atuação, esse mercado que já é carente e é extremamente promissor. Ele está crescendo no Brasil, acho que na faixa de quase 10% ao ano. Os dois, de criação e ornamental. O ornamental talvez menos. Ornamental menos. E o mercado ornamental, a gente não pensa só na produção. Tem muita coisa correlata. O aquário, o produtor, o fabricante do aquecedor, da luminária, que o cara que comercializa substrato, o projeto, os produtos químicos, né? O condicionador de água para tirar metais pesados, tirar cloro da água da torneira, né? Para você aumentar a dureza, diminuir a dureza da água, dependendo da espécie que vai estar lá, né? pH. Então, esse mundo ao redor do peixe, e aí cai no que você falou sobre bem-estar, né? Você tendo a coisa certinha, o peixe não sofre em absoluto, vai ficar muito bem e feliz. Então, essa indústria correlata, né, esse segmento, que não é só o peixe, mais ou menos o caso do cão, você tem o cachorro, você vai ter a ração, vai ter a vacina, vai ter o vermífugo, caixa de transporte, treinador, guia, né? Mas no aquarismo eu acho até que tem mais coisa do que nos outros. Porque você olhar o teu peixe para ele estar bem cuidado, você já investiu numa luminária, que é o tal do projeto. Né? E no tamanho do mercado pet, qual o tamanho do mercado de peixe no ornamental? Em número de animais, eu vou depois falar em porcentagem. O número de animais é o terceiro. Nos Estados Unidos, acho que era o terceiro, não sei se está em quarto, só perdia para cão, gato, e o terceiro era o peixe. O peixe ornamental, no hobby, né? E no Brasil, mais ou menos isso também. Agora, em termos de percentual, eu acho que deve dar talvez uns 10% do segmento. Eu achava que era mais. Não é muito mais, porque o mercado é muito grande. Você veja um saco de ração de cachorro e um pote de ração, né, um frasco de ração de peixe. Proporcionalmente, aqui tem mais valor agregado. O cara, para fazer 100 gramas de ração, gastou muito menos do que para fazer 25 quilos para o cachorro. Mas, e na hora do consumidor, ele vai pagar mais lá do que aqui. Então, em termos de custo, né, do segmento, você tem um aquário, você vai gastar um pouquinho de luz. Você investiu, montou o aquário, montou o projeto, os peixinhos já estão lá. Você vai gastar um pouquinho de ração de vez em quando, um pouquinho de luz e energia elétrica para manter o teu sistema. Não tem uma rotina de consumo, ao contrário do cão, ao contrário de um coelho, né? de um pet não convencional, que precisa comprar alimento, precisa comprar alfafa, precisa comprar o substrato, aquilo lá vai sempre trocando, precisa dar banho toda semana, 15 dias. Né? No peixe não tem que dar banho. O peixe, não, e falando em vantagens da aquariofilia, não tem que dar banho. Você não tem a necessidade de levar para dar a volta na rua para fazer xixi. Você usa enforcador ou guia unificada ou peitoral no peixe? Não precisa nada disso. Você pode ter um timer na tua luminária para ela acender no horário certo. Você pode viajar, ficar 2 dias sem comer. É super, até saudável. Porque na natureza não é toda hora que ele está achando comida. Sim. Né? Então, existe, inclusive, se preconiza um dia de jejum no teu até aquário. para os cães a gente tem ouvido também falar sobre hoje em isso. dia, né?
O bicho original, a gente vê lobo, vê coiote. Come um dia e fica 3 dias. Tem outro dia que eles enchem a pança, o leão também. Então, tem essa pegada, né? E são vantagens do hobby. Tá lá quietinho, não faz barulho, não mia, não arranha sofá, não faz xixi na cadeira, não late pro vizinho. Mas tem problema comportamental, não tem? Tem o quê? Problema comportamental do peixe. Se tiver mal acomodado, pode ter sim. Pode ter sim. A gente estava falando negócio eu ia comentar alguma coisa de valor. Né? Do valor do mercado, né? Mercado, que faltou comentar, mas entramos nessa parte. Então, tem suas vantagens. Por que eu comecei a falar das vantagens? Você me fez uma pergunta pergunta dos parâmetros para um aquário doce, de água doce. De água doce. O que precisa se observar para a gente garantir que esses peixes tenham uma boa qualidade de vida e tenham uma sensação de bem-estar, enfim? Você tem que ver, originalmente, teoria, de onde ele vem, se é uma região temperada, se é uma região litorânea, se é amazônica. Aí vai interferir o pH, qualidade de água, às vezes a temperatura. O tipo de substrato que a gente chama, o cascalho que vai no aquário, se é uma areia fina, se é pedriscozinho, né? Se é uma coisa misturada. A temperatura que você vai regular através do teu aquecedor termostato. Né? Tem peixe que vai melhor nos 22, 24, tem peixe que vai no 26, 28. Agora, eles têm também uma flexibilidade, né? E não é nada que, puxa, ele está passando frio. Tem o mais alto deste pode ser o mais baixo daquele. Então, os dois vão estar bem. Né? Então, é a história do aquário comunitário. Você não pode pôr uma truta num aquário que vai ter carpa, né? O que vai ter um acaradisco, porque ela é do frio e ele é do calor. Mas, de maneira geral, os ornamentais, eles são mais... E as pessoas pegam as informações aonde? Na internet, na loja? Onde que elas pegam? Hoje em dia tem o Dr. Google, né, para tudo, mas uma boa loja é fundamental, porque vai dar... Na internet também tem coisa boa. Que o cara vai lá e olha pelo shape, né? Eu quero botar esse com aquele, mas não é compatível. E aquela coisa, você tem que filtrar o que está na internet, que se fala um monte de bobagem, né? Quanto menos o assunto é dominado, mais as bobagens surgem, imperam e a turma vai atrás. Então, uma boa loja de referência, aquele corpo a corpo, é importante. As lojas especializadas em aquarismo, elas estão sofrendo, em termos de mercado, né, uma briga grande com as grandes as grandes lojas redes. Tem várias agora, hein? E todas elas têm aquarismo, por quê? Porque é um segmento importante financeiramente. E a qualidade de atendimento é mais ou menos a mesma coisa de você usar um médico no PS e usar um especialista. Você está com um quadro de cardíaco. Você chega no PS e tem um primeiro socorro, mas a hora que você precisa mesmo cuidar daquilo, você vai procurar o cardiologista. Sim, o especialista. E a loja é especializada nisso. Se ele tivesse disponível na hora do PS, você já é direto nele. É o caso da loja. Se você for nas lojas especializadas de aquário, que são... Então, elas diminuíram muito. Antes você tinha um número maior, hoje em dia são raras até. Porque é mais fácil, o cara vai comprar ração para o cachorro, ele já vai... Conveniência, né? Conveniência, já pega... Então, e aí, em relação ao mercado do Brasil, o número de praticantes de aquariofilia, o número de hobbyistas, né, de aficionados de aquariofilia, só perdia para o número de aficionados de filatelia, de coleção de selo. Porque o cara tinha um beta, tinha um aquário com 10 peixinhos e tal, o selo, que hoje em dia também não existe, isso é uma relação antiga, porque selo hoje em dia ninguém mais coleciona, né? Mas houve um momento em que selo era muito popular e o aquário era o segundo, né? Eu vejo que a maioria das pessoas que querem começar a ter um aquário, geralmente começa com beta, que falam que é o mais fácil de lidar e tal. Mas daí eles vão nessas grandes redes aí, e a gente vê os betas umas beteiras, uns aquariozinhos pequenininhos, muito pequenos, né? Muito pequeno. E geralmente as informações... Eu tenho um aquário de água doce em casa com um beta, né? As informações que a gente pega nessas lojas são sempre meio enviesadas, meio, faz lá, enche de água lá, pega água da torneira mesmo. E tem outras questões, como o pH da água, tem a temperatura, como você falou, tem o nível de amônia e tudo mais.
me corrija se eu estiver errado, mas a experiência que eu tive lá, a gente matou uns 2 betas em casa até conseguir entender isso aí, porque a gente foi justamente nessas lojas grandes e fomos mal orientados, né? Aí tem essa questão da ciclagem da água, né, também. Então, como uma pessoa que quer começar, ela deve começar? É melhor ir direto nessa especializada, ou se for nessas lojas grandes, mas procurar a orientação de um especialista? O que tem que fazer para dar certo, para esse peixinho não se dar mal? Em relação às grandes redes, até porque eu mesmo já puxei o assunto para esse lado, não é dizer que são ruins, são péssimos. Eles já foram muito deficientes, melhoraram bem no atendimento. Melhoraram bem, mas ainda não se igualam a uma loja especializada. Essa é a minha opinião, é a minha realidade, é a visão da realidade que eu circulo. Em relação ao beta, ele tem algumas lojas, aí vamos falar das lojas especializadas menorzinhas e tal, que metade do movimento financeiro da loja era do beta. O beta, a ração do beta, a redinha do beta, o aquário, a plantinha, a folhinha para ele descansar. Por que o beta? Porque ele tem essa... Caindo na segunda parte que você disse, e lá eles estão no aquarinho pequenininho, em teoria é momentâneo. Ele é portátil. Em teoria é momentâneo, que ele vai estar ali. Não é o ideal. Não é o ideal, e ele pode até ficar a vida inteira ali, mas seria mais ou menos a situação da galinha poedeira, né? Que tá na gaiolinha, que hoje já se está passando pro livre. É um cachorro acorrentado. É um cachorro no canil pequeno. Trancado num canil, que não pode brincar no quintal, né? Se puder ficar solto no quintal, melhor ainda, né? O beta é a mesma coisa. Se ele ficar trancadinho ali, ele vai... Mas o beta então seria respirar. A porta de entrada para o robista. Acaba sendo muitas vezes pela praticidade, por ser, aspas, portátil, né? Então você põe a cabeceira na cama da cama, a secretária. Em vez de ter um vasinho de flor, ou junto um vasinho de flor, tem lá um betinha, né? E às vezes 2, 3. E você... o ideal em termos de ambiente, que você me perguntou, como é que se começa certo, é você dar para o beta, proporcionar para um beta um aquário, por exemplo, de 8, 10 litros. Se possível, com uma filtragenzinha branda, pode ter planta natural. Para um peixinho. Para um peixinho. Quantos litros? 8, 10. Porque aquele lá que vem 20 por 20. E não é bom que ele tenha companhia? Ou eles se pegam? Ele pode ter companhia de outro. O beta tem um problema. Ele é um pouco agressivo, é extremamente agressivo com outros machos. Razoavelmente agressivo com fêmea, porque na natureza ele só se encontra a fêmea para desovar, a fêmea vai embora e ele fica cuidando dos filhotinhos. 10 dias ali. Ele? O macho cuida dos filhotes. E na natureza as nadadeiras são mais curtinhas. Os betas que estão por aí, que já são, digamos, as raças, como eu falei, né? São variedades com nadadeira maior e tal. Então, muito peixe vê aquela nadadeira, vai lá morder. Se for menor que não morde o beta vai querer morder ele de vez em quando. Uhum. Então acaba sendo mais conveniente você ter um beta isolado para todo mundo. Então os fica betas bem são o beta isoladinho. É isso? Na natureza ele é meio solitário. O macho tem um território. O meu ele vive com 2 ampulárias. São 2... Ampulário é o caramujo, caramujo. Caracol. Ele já viveu com 2 coridoras, são outros 2 peixinhos, mas ele batia nas coridoras. Então, que não é muito comum, né? Mas acontece. Agora, as coridoras geralmente se dão bem com os betas, é isso? Então sim. O meu beta... Não, nem com o beta ele se dá bem, é complicado. Então você tem algumas opções para pôr no aquário de beta, mas tem que ser bem escolhido, bem pensado. Mas nosso beta ele vive num aquário de 12 litros. Olha, perfeito. E não tem peixinho um pouco maior que não é agressivo? Que vai conviver lá? Ou vai fazer mal para ele? Então, se for maior que o beta e o beta fala, com isso aí eu não mexo. Esse grandão pode querer. Na natureza, esse beta, na hora que passa o grandão, ele vai fugir ali pro matinho. Sim. Né? E a hora que o grandão foi embora, ele vem. Chega um pequenininho, ele espanta o pequenininho. Então isso... ele é territorialista. Mas quando não consegue espantar, daí ele dá pau. Aí às vezes ele se desentende. Ele não é carnívoro. Ele é onívoro. Quando a gente fala dos bichos carnívoros, dos peixes carnívoros, na prática ele está comendo algum que é onívoro. Então esse que é onívoro, porque o peixe quando engole outro, engole tudo. Sim. Então a víscera desse peixe, né, o intestino desse peixe onívoro, vai fornecer vitaminas e tal para esse carnívoro. Aspas, ele comeu só carne.
Mas Não, na igual prática... é igual com os animais também, Exato. né? O leão muitas vezes começa pelas vísceras. Que tá cheio de grama. Então, se der só carne, o bicho pode ter um desequilíbrio Não é só nutricional. músculo que ele come. Então, quando a gente fala no peixe carnívoro, que é o caso do beta, sim, é um predomínio. Ele é onívoro, na verdade. Não é uma coisa estrita. Ele não vai atrás de comer uma planta, mas ele vai comer Ele come inseto, a planta dentro, ele vai comer a planta dentro do outro peixe. A planta peixe. vai embalada para ele num outro peixinho ou num micro-organismo que ele coma, uma dáfnia, um verminho lá do fundo, uma minhoquinha. Então ele acaba Agora, embutido. só continuando no beta aqui, que eu acho que é importante, muita gente fala que é... Beta é água doce, né? Água doce, Água doce. O pessoal fala, nossa, seria região interessante... de Tailândia e companhia, lá naquela parte. Puxa, eu acho legal colocar o espelho na frente do beta para ele se Isso inflar. eu ia Isso falar faz agora. bem ou não faz bem? Faz bem, é o que a gente chama de enriquecimento ambiental. Porque na natureza, de vez em quando vai aparecer um macho perdido, eles vão se Cruzar. E vão se estranhar. opa, aqui não, que aqui é meu. É uma maneira... Não, é teu nada, eu sou mais forte, vai embora. Então vai ter essa interação, né? E é importante para ele, então, colocar um espelho, mas com que De vez em frequência, quando. quanto tempo? De vez em quando. 2, 3 vezes por semana, É mesmo? 10 minutos, 5 minutos, ele vai lá, briga, faz bom para os hormônios, faz bom para a adrenalina, para adrenalina dele, para a serotonina dele. Que legal. Então é importante. Agora, tem gente que põe espelho e deixa o tempo inteiro. Aí o bicho briga tanto que ele desmaia, né, de cansaço. Ele fadiga. O bicho, depois e chega uma hora ele saca que não tem a ver, não é um inimigo. Então, o segredo é pôr de vez em quando. Se você tiver 2 betas, você pode aproximá-los. 2 aquários. Deixa um ver o outro, tal, tem essa história depois. Mas é pouco tempo, não é toda hora, não é do dia inteiro. Tem gente que tem 10 beteirinhas ou 10 aquários maiorzinhos e deixa tudo grudado. É muito assunto. Vai lá, Só para concluir, aquela beteirinha que vem nos pet shops convencionais grandes aí, que é um copo, isso aqui é uma caneca. Porque lá seria embalagem de transporte. Para ficar 2, 3 dias, uma semana até ser vendido, ok. Tá, então é isso. O cara foi lá nesse pet shop, não deveria ir no maior, se possível, com uma filtragem. Mas como que faz isso aí? Só pega e joga e completa de água? Você pode. Hoje em dia tem técnicas e produtos até para você montar o aquário, como eu disse no início, que o meu primeiro eu levei tudo e a receita de bolo misture tudo, né? E vai estar pronto. Hoje em dia tem alguns produtos que permitem de fato você fazer isso. Então você vai pôr o seu aquarinho maior, vai pôr ali o cascalho que está indicado, a água, pode ser água da torneira, vai pôr um anticloro com um condicionador que tira o cloro metal pesado, vai medir o pH do beta ideal é 7, 7,2. Se a tua água não tiver isso, você pode aumentar ou baixar com produtos. Tem o outro que faz a leitura do pH. Você, põe 2 gotinhas que precisa subir. Dá meia hora, vamos ver, já subiu e tal. E você pode pôr o peixe, então, vou dizer como, e quando o aquário está mais antigo, ele cria o que a gente chama de biologia, né? No caso, você está acabando de montar o seu aquarinho de 10 litros para o beta que você comprou. Você vai pôr um aquecedor, um termômetro e, se possível, um filtrozinho, né? Aí eu posso pôr o peixe? Pode. Esse aquário ele vai, ao longo do tempo, amadurecer e criar uma biologia, tá? O ideal seria o ideal é você colocar produtos que trazem essa biologia. Seria mais ou menos o caso do iogurte, para a gente tomar, que você já facilita a digestão. Lactobacilos vivos. Lactobacilos vivos. Os produtos são bactérias, né? Caldos de bactérias, você coloca como booster, você acelera esse processo de maturação do aquário. Ideal é fazer isso antes e comprar o beta depois de uma semana. Ninguém faz isso. Mas ninguém faz. Agora, dá para não fazer seguindo essa receita de bolo? Dá. Tá, agora só que a turma não faz, né? Não. Primeiro, fica só na beteira. Judia um pouco. O bicho vai, ele vive. Por que o beta vive em pouca água? Porque ele tem um sistema acessório anatômico acessório na respiração, na troca gasosa de oxigênio e CO2. Que chamam labirinto. Esse grupo do beta e algumas outras espécies são chamados labirintídeos, porque eles têm no labirinto do órgão de equilíbrio, igual o nosso, eles têm uma rede capilar que faz troca gasosa pelo labirinto. Então ele respira um pouco pela brânquia, como todos, e uma fração pelo ar. Por isso que o beta de vez em quando sobe e pega uma bola de ar.
ele engole um ar, que é para fazer essa troca complementar. O beta pode morrer afogado. É mesmo? Você puser um plástico em cima da água, não consegue fazer a troca. que ele não consegue pegar a parte que falta de ar para ele está tão adaptado com águas pobres em oxigênio na natureza, ele evoluiu, sobreviveu lá, que ele depende, a respiração dele não consegue ser 100%, a troca gasosa dele, a oxigenação, não consegue ser 100% pela guelra. Então ele depende de usar o labirinto complementarmente, mesmo que a água esteja com bastante oxigênio, que é o caso aí, na natureza tem época que a água está quase podre, cheia de planta morrendo, calor, então aquela água perde muito oxigênio, ele respira um pouco da água, um pouco do ar. Isso ele trouxe, mesmo para a água que está boa. Se você não deixar ele respirar, ele acaba morrendo afogado, com falta, aspas, de oxigênio. Né? Morre por anóxia, não é afogado. Uma perguntinha que eu queria fazer. Por que nós falamos disso? Então, com essa capacidade, permite que o beta fique num pequeno volume. Sim. 100 ml, 50 ml. Sim. Agora, dizer que ele está saudável ali, está confortável... Não é o ideal. Tá. Não é. Ele é bem adaptado, né? E fêmea com fêmea briga, não? Só macho? Menos. Mais macho com macho. Nesse aquário que você pode pôr um macho só, você pode pôr umas 3, 4 fêmeas. Tá. É que o que acontece? A fêmea é menos vistosa, né? A nadadeira não é tão grande, a cor é mais pálida, então não tem muita graça. O macho é mais vistoso. Nesse mercado de... Como é que você chama? De aquariofilia? Aquarismo. Comercialmente, aquarismo. Aquariofilia já é aquela parte mais técnica. Qual que é a maior parcela? Água doce ou água salgada? Doce. Muito maior? Em termos de praticantes, de hobistas, a doce é muito maior, porque é mais simples você trazer... E mais barato, né? Rio, mais simples e mais barato. Você trazer um rio para uma caixa de vidro, do que você trazer um oceano para uma caixa de vidro. Mas então, é mais difícil de manter, não é? É mais caro. É mais caro, você depende de mais equipamento. Tem coral, tem isso aqui. Outra coisa, o peixe marinho, ele, justamente por ser um oceano, a variação de ambiente é muito mais lenta e muito menor. O rio, uma hora ele enche, uma hora ele esvazia. Uma hora está no inverno, outra hora está no verão. Tem verão e inverno no mar? Tem. Mas aquele volume de água para mudar de temperatura leva um ano. E o rio, em uma semana, muda. Então, a adaptabilidade dos peixes de água doce é maior. Então, mas é mais difícil de manter o parâmetro do aquário, ou não? De água doce do que o de água salgada. Então, o água doce, se você não mantiver primorosamente, o peixe suporta. O de água salgada, se der uma erradinha, o peixe não suporta. Certo, mas por então outro lado é mais difícil, é mais sério, você precisa de mais investimento, equipamento para aquilo funcionar do que na água doce. Então você vai assim, o número de começar sempre de robista é muito maior como de água doce. O robista sempre vai começar então pelo de água doce. Quando ele for entendendo de aquário, ele vai... A gente aconselha isso. Sim. Tá? A gente aconselha isso. Pega o água doce... Pega a manha, né? Enxergar se o peixe está bem alimentado, barriga cheia, barriga vazia, quando você dá, se é excesso de comida, sobrou, não sobrou. Porque ali, se você errar, o peixe aguenta. E é mais barato o erro. E é mais barato o erro também, né? Não deixa de ser. Porque o peixe de água salgada, por conta dessa história de importação, avião... bom, o água doce importado também é caro, mas o água doce importado normalmente é criado, que barateia. E o água salgada é coletado, né? Então, o item em si, água salgada já é mais caro. O transporte é igual para os dois. Então, o peixe de água salgada chega mais caro e é mais caro e o prejuízo é maior. Então, a manutenção é mais cara. Mas do tamanho do menos, em outras palavras. O tamanho do mercado, né? A gente pode falar que o quê? Que um quarto e outro 3/4 ou é maior? De número de praticantes, é de 10 a 25% é água salgada. É mesmo. A grande maior parte é água doce. Número de praticantes. Agora, valor que o mercado mexe, o água doce, o água salgada, mesmo em menor quantidade, pode até ser maior. Deve estar meio a meio, talvez. Porque ele é muito mais... O peixe é mais caro, o equipamento é mais caro. Ele é 3 vezes mais caro, então acaba te pagando. Então, em termos de grana, os dois meio que se equilibram. Em termos de praticantes, o água doce predomina muito mais do que a água salgada. Agora, dá para começar direto com água salgada? Dá. Se a pessoa tiver assessoria, né? Quer dizer, isso aqui é mágica, mas se o mágico tiver junto, a coisa rola.
Fazer mágica sem o mágico, não. A menos que ela aprenda a ser mágico. Agora, para aprender, ela vai errar muito. Sim. Então, melhor errar e permite errar mais a água doce. Por isso que a gente indica isso. Mas não é impossível. Mas se o cara abrir uma loja hoje, para ele ser financeiramente sucedido, ele vai trabalhar com os dois ou as lojas são separadas hoje em dia? O investimento de loja também é a mesma coisa do investimento do aquário. Para você abrir uma loja de peixe de água doce, você gasta menos. Em termos de equipamento, de produto e etc. E, de certa forma, você vai ter mais cliente também, o fluxo. Vão comprar menos coisas mais baratas, peixe mais barato, mas um número grande de pessoas. Água salgada. Itens mais caros, peixes mais caros, uma quantidade menor de pessoas, mas vai dar um faturamento, menos clientes, mas dá um faturamento bom. Abrir as duas coisas é o ideal. Agora, as próprias lojas físicas, em função disso que a gente falou, das grandes redes e tal, da comodidade do robista ir num lugar só e achar para a chinchila, para o canário, para o cachorro e para o peixe, tudo no mesmo lugar, né? Essas lojas elas estão tendo que, inclusive, entrar no mercado virtual. Então, muitas dessas lojas, além da unidade física, elas trabalham online. Até essas lojas que são, vamos supor, generalistas, elas também trabalham com aquário marinho? Online. Acho que também. Mas também tem aquário marinho, por exemplo? Tem. Numa Cobase, numa Pet? Tem. Tem, mas num nível, por exemplo, coral, numa Pet ou numa Cobase, você quase não acha. Eu acho alguns poucos. Né? É porque é um risco também, né? Sim. E eles não têm tanto tempo de se dedicar e cuidar do aquário e mesmo conhecimento, né? Então, tem marinho, mas é pouca coisa. O forte é doce, caindo na situação do investimento e do... O cara do expertise. O robista do marinho, por imposição do produto, ele tem que se dedicar mais, tem que estudar mais, tem que conhecer mais. Nisso, ele fala, pô, essa loja generalista não me atende. Sim. Eu vou para a especializada. Agora, de água doce, o beta é o mais conhecido, aí tem o goldfish, né, o peixinho dourado, né? Quais são os outros peixes mais conhecidos? O neon? Lago, a gente tem carpa, pode também ir o goldfish, né? Dependendo da variedade. Aqueles mais gorduchos, a gente não ele suporta lago de boa, pode até ser um lago só com eles, tranquilo. Mas se você puser junto carpa, a carpa é muito rápida para comer e ele meio lerdão, ele vai sofrer. Né? Não se agridem, essa é a vantagem desses peixes. Tem que entuchar de comida lá. A carpa, se você tuchar comida, vai sobrar, ou a carpa vai engordar demais e ele vai ficar normal, ou vai sobrar para o filtro, vai te estragar a água. Então, o ideal é não misturar o gorducho com a carpa normal. Né? Melhor você pôr só a carpa normal ou o quinguio, né? O gorducho original, ele é o formato da carpa, só que ele é pequenininho, que é o que a gente chama quinguio cometa. Esse, ele é menorzinho, rapidinho. Ele é rapidinho, aí pode pôr com a carpa. E a carpa grande com a carpa pequena ou com o quinguio cometa, eles não se agridem, então tem essa parte boa. Esse tipo de aquário e laguinho que tem nas casas é muito popular? Está crescendo bastante. A gente tem, inclusive, empresas, eu também executo projetos, mas tem algumas empresas especializadas nessa parte de lago. Elas, inclusive, não trabalham com aquário. Trabalham só com lago. Paisagismo, lago, só lago. E é importante que nesses aquários de água doce ou nos lagos tenha a parte de vegetação também? É fundamental, não é? Você pode incorporar. Mas é importante para o peixe? Para o peixe, não. Inclusive, não é importante. Inclusive, é raro ter alguma planta... não é raro, mas é menos frequente ter planta natural num lago, aquática propriamente dita, do que no aquário. No lago, o pessoal pensa mais no paisagismo ao redor, mas existem algumas plantas bem bacanas, a ninféia, né? Aspas, Vitória Régia, elas são aquelas flutuantes, dão flor fora d'água. O que mais tem no lago fora de carpa e esses gordinhos, esses... Você pode ter carpa e gordinho, você pode ter cascudo, né? Para ajudar a limpar. Você tem algumas espécies que são usadas bastante em aquário, que convivem e suportam essa água. Suportam é um termo meio ruim, porque dá a impressão que eles estão sofrendo. Não, que eles vivem nessa água de lago que normalmente a temperatura no inverno baixa mais,
peixe tropical, que a gente fala, de água doce, ele não vai aguentar 19 graus. Mas a carpa aguenta. No Japão, o lago congela. E a carpa vai lá para baixo, quase que hiberna. Né? Então ela tem a carpa aguenta tem uma tolerância grande. De 0 a 30 graus. Ela vai. Por aí. E a carpa tem várias variedades? No Brasil, como a gente não tem o que congele, vamos dizer, vai de 10, 15, até 25, 30. Tem alguns peixes além da carpa que você põe. Eu falei de alguns cascudos, não é qualquer um. Espécies mais aqui do sul. Né? Espécie amazônica vai viver no verão. No inverno não aguenta. O pessoal gosta de pôr em lago raia. Se você puser a raia, no inverno ela vai ter problema. Porque ela é da região quente. Porque ela é região quente. Né? Entendi. Agora dá para você aquecer a água. Os carpas de tartaruga também? É caro, mas é viável. Fazer um aquecedor no trocador de calor, dá para você manter. E dependendo da região do Brasil, se tiver de Minas para cima, vai estar sempre quente. Né? Então te permite uma variedade maior de peixes. Então outros primos da carpa, né? Esse grupo chama ciprinídeos, né? A carpa, o quínguio. Você tem também barbos Sumatra, barbos ouro. Esses peixes podem entrar no lago, sim. E tartarugas convivem com esses peixes? Também dá para pôr. Réptil também dá para pôr, sim. Ela, na natureza, o tigre d'água, né? O cágado, né? O cágado também, na natureza, eles são pequenininhos, eles são mais... a dieta é mais para proteína, porque eles precisam crescer. Depois de adultos, eles são quase que vegetarianos, né? Quase que herbívoros na prática. Pega um caramujinho, se passar um peixinho pequeno, come. Agora, carpas grandes, com um tigre d'água grande, eles são compatíveis. Entendi. Carpas tem várias variedades, várias espécies, porque tem umas que eu vejo que são pequenas, outras são gigantes, aí já ouvi falar que... é só tamanho. Então, mas já ouvi falar que é o tamanho do espaço que faz ele determinar. E a idade, né? A idade, né? O tamanho é pela idade, desde que tenha espaço para crescer. Se não tiver espaço, ela fica menor. Se você puser uma carpa num aquarinho de 10 litros, ela vai ficar um gabiru. Não vai crescer. Uhum. Né? É alguma ciência, né? Algum comportamento neurológico que ela percebe, pô, se eu crescer aqui eu vou ficar entalada. O bicho sente. Quantidade de amônia, filtragem. Então ela limita o crescimento. Num lago ela vai crescer melhor. E não é só dieta. Você pode dar a mesma ração no aquário, a mesma ração no tanque, ela vai crescer diferente. E a gente recomenda para carpa, lago ou aquário grande. Você fala em lago, né? Então, vamos supor, no caso de um veterinário, do especialista em peixe, se eu tenho um lago de carpa, ou se eu tenho um lago de tilápia, você atende igual? É a mesma coisa? Atende igual. Essencialmente, é que a tilápia, por exemplo, não é ornamental. Sim. Né? Mas você pode até pôr num lago com carpa. Convive bem. Eu não recomendo, porque a tilápia não tem... não tem apelo estético. Não tem beleza, né? Por quê? Está chamando a tilápia de feia? Não, ela é cinza, esverdeada, não tem apelo estético. Né? Não posso falar que ela é feia, mas a dela é essa, né? E a carpa colorida. A carpa original também é feia. Não, mas o trabalho do veterinário é parecidíssimo, então. É o mesmo. Aí você... Só que quando é produção, a tilápia, então, se não está no lago ornamental, ela vai estar na produção. A produção é uma pegada diferente, mas essencialmente é a mesma doença, é a mesma situação. Alimentação. É a mesma coisa. Você tem, por exemplo, um garnizezinho pet mascote. Vai ser tratado com a mesma ração, mesmos cuidados de um frango que está crescendo para o abate. Essencialmente a mesma coisa. E quais são as doenças mais comuns em água doce? Parasitas. Parasitas e principalmente os ectoparasitas, né, os parasitas externos. Então vão desde protozoários até crustáceos. Eu ia falar aracnídeos. Alguns crustáceos e principalmente não no aquário, quando o aquário está legal, se o peixe que você trouxe foi quarentenado ou veio de uma boa origem. É durante a criação e durante a chegada do bicho. Depois que está tudo em ordem, dificilmente você vai ter problema. Mas protozoário e parasitas, principalmente os externos, os ectoparasitas, são a casuística mais frequente. Em segundo lugar, infecção bacteriana. Existem infecções
virais. A carpa, por exemplo, tem 2 infecções virais muito típicas da carpa, que você, inclusive, você como veterinário, como profissional, médico veterinário, se você pega um quadro desse, são doenças de notificação obrigatória. São zoonoses? E umas poucas são zoonoses. Você tem que comunicar o Serviço Oficial de Defesa Animal, né? Quando você encontra... É perigoso a zoonose? Essas que eu citei de comunicação obrigatória não são zoonóticas. É realmente por conta de mercado de plantel. Pode sair do ornamental e chegar na produção. É o que está acontecendo agora com a gripe aviária que chegou, que está só nas aves de silvestres migratórias no litoral. O receio é passar para a nossa produção de avicultura. Essa é Daí a exportação ferra. Fecha mercado total. Né? Então, o raciocínio de muitas viroses, não só da carpa, por exemplo, pensando em produção, mas de crustáceo, camarão. Tem umas viroses violentas em camarão no sentido de abalar a produção. Mancha branca, a doença do renal e crustáceo, que no ornamental também tem. Além do peixe, a gente tem o corbícola, molusco, a gente tem o crustáceo, os camarõezinhos. Eu não sei das imagens que a gente selecionou, se aparece algum camarão. Como é que você previne as doenças? Tem que dar remédio? O que faz? Prevenir é uma coisa, tratar é outra. Não, prevenir. Como é que você previne? Pegando a origem do animal sendo de boa qualidade, tá? E volto a dizer, a loja especializada tende a ter um olho mais clínico e uma atenção maior. Hoje em dia, a qualidade do peixe ornamental das grandes redes melhorou muito. Mas, então, a boa origem, né? E você fazer a quarentena. Se você já tem um aquário e quer comprar um peixinho novo, faça a quarentena, que eu comentei do importado, ele fica numa instalação fechada, etc. O robista vai ter na casa um aquário que ele vai pôr o peixe dele lá com um filtrinho, um aquecedor, uma coisa bem simples, para ele passar uma semana lá, tá legal, as 2 águas agora estão no mesmo pH, aí você põe lá, você não vai ter problema. Por quê? Mas ele já não saiu da loja legal? Saiu, mas o estresse do transporte, o ambiente, outra luz, ele tem um abalo que cai um pouco a resistência. Quando a gente sai do Brasil e vai para Portugal, chega lá, às vezes o cara está meio zuretado, né? E passa uns dias até se adaptar. Então você tem uma baixa, às vezes você chega lá, está com gripe, justamente porque desregulou tudo a tua rotina. É o caso do peixe que ele sai da loja, mesmo ele estando bem, e vem para um aquário. O ideal é ele parar ali, ficar uns dias, aí você passa ele para o seu aquário. E o tratamento? Porque uma vez eu tive um problema com o Beta lá, aí começaram a ver o banho prevenção, agora vamos para o tratamento. O banho de sal. Aí vários vídeos no YouTube, banho de sal. Você tira ele do aquário e põe um pouquinho de sal, mas eu queria que ele me explicasse isso, se é verdade ou não. Mas pior do que isso não. O que mais me chamou a atenção... Eu banho de sal para comer. Você põe alcaparra também? O que mais me chamou a atenção foi que muitos vídeos do YouTube falavam para dar ervilha para o bicho que está constipado. Aí eu falei, cara, mas como assim? Então eu queria que você explicasse essa questão do banho de sal e da ervilha e os outros tratamentos. Eu já virando aula de culinária já. E tá na hora, né? Tá na hora de comer. Ervilha, alcaparra e sal. Me explica. Um coentrozinho. Não, o banho de sal que a gente encontra muito na literatura, técnica inclusive, é você aumentar a salinidade da água normal para o peixe de água doce, porque ela causa uma irritação de pele, de muco, e esse parasita, ele é mais, por exemplo, é para causa de parasita isso. Né? Para matar os bichos que estão na pele. Aí o bicho desgruda, porque ele fala, nossa, aqui tá ruim, ele desgruda e vai embora. Às vezes morre, né? E o peixe automaticamente também tende a produzir um pouco mais de muco para melhorar esse, aspas, mal-estar que ele está sentindo. E esse aumento de muco também ajuda a desgrudar um pouco de parasita, então funciona. Mas não é o sal puro, não. É sal na água, você aumenta um pouquinho, tem uma proporção. Não, vai passar no peixe. Grosseiramente é de 1 a 3%. Né? Se tiver 100 ml, vai tratar um beta, 100 ml, você vai pôr 1 grama de sal ou 2 gramas, vai pôr o peixe ali, um período pequeno. E tira.
deixa lá 5, 10 minutos, depende da reação do peixe, se o peixe está mais fraco, mais forte, ele vai aguentar mais ou menos. Aí você precisa conhecer o peixe, né? É tal história. Aí tira, volta para outra água. Existem proporções para você pôr o sal profilaticamente no próprio sistema, no aquário grande. Aí é uma proporção muito menor e o sal fica ali, meio ajudando, sanitizante, né? O sal é um protetor, a carne salgada. Antigamente não tinha geladeira, o cara salgava a carne, salga o bacalhau e conserva, né? Sim. Então ele tem essa propriedade sanitizante. E aí, outros casos, você usa coisa além de, em vez do sal ou além do sal, você usa produtos químicos, são medicamentos para piscicultura, né? A base de azulometileno, às vezes uma proporção pequena de formol, também para banhos. Existe tratamento de banhos prolongados, que a gente chama, os banhos curtos, né? De minutos, de meia hora, depende muito. A gente ficou zoando que não tinha banho para peixe, mas o peixe toma banho também. Ela. Tem situação de você usar antibióticos, você usa na água, você faz uma dose, aquele antibiótico, o peixe está lá banhado no antibiótico. Vamos fazer um paralelo com a veterinária convencional e até a medicina humana. Um banho de permanganato, o cara está com frieira, vamos fazer um banho de permanganato, põe o pé, deixa lá meia hora, tira, mais ou menos isso. Agora, existem produtos... Se o animal é maior, se o peixe é maior, se é um king, uma carpa, é mais difícil num beta, né? Num neon não dá, mas num king, numa carpa, numa caradisco, você pode fazer esse antibiótico injetável. Outra forma de você medicar o animal é através do alimento. Você tem técnicas para você incorporar esse antibiótico ou uma vitamina, eventualmente, no alimento seco, que a hora que o peixe engole já vai ter esse enriquecimento, essa medicação, né? Agora, algumas doenças o peixe para de comer, então você já não consegue usar essa alternativa. Ou um peixe a ervilha, para os herbívoros, ela funciona como laxante, é o caso da carpa, é o caso do quinguio, o beta, né? Ele não é herbívoro, mas é o que eu falei, ele come a dáfnia que está cheia de verdurinha dentro. Cansou de comer alga. A ideia então agora o beta, constipado o beta para comer a ervilha, muitas vezes ele não aceita, porque ele fala que catso é isso, né? Agora a carpa come desde que ela não esteja tão debilitada como o ser humano, como um cão. O bicho está tão fraco que não consegue nem comer, precisa de soro, né? Se ela não tiver tão caquética, assim fraca, que ela cesse a alimentação, você consegue dar ervilha por boca, para esses que são herbívoros, o quinguio. E o pessoal leva o peixe barato na clínica, né? Oi? O pessoal leva um peixe desse que é barato. Beta de R$10, a gente consulta, olha... E paga 200 pau de consulta. Paga. Não, a gente fez ultrassom. Isso. A gente fez radiografia. Ultrassom. Põe aí, a gente tem foto da radiografia. O Gustavo gastou quanto? Gastou R$1.500. R$1.500, ele comprava 150 beta e o beta morreu. Mas era o meu beta. Eu entendo. É o pet, né, meu? Atendi uma vez um beta de uma moça. Tinha nome? Tinha. Então, a humanização, vamos chamar assim, que ocorreu com o cão, com o gato, né, que passou a ser um ente da família, isso está chegando no peixe. Mas não vão vestindo o peixe? Põe roupinha no peixe? Não, mas põe brinquedinho no aquário. E volta no aquário. Dentro. Consegue colocar foto aí? Vamos ver se as imagens... Opa. Tá me ouvindo? Beleza. Então, a gente fala no negócio da humanização, não sei o quê. Tá, eu tô atendendo. Então, isso aqui é um quinguio, né? O que você está fazendo aí? Esse caso aí, a gente precisava, não tem como você fazer na residência, numa consulta em domicílio. Alguns peixes permitem o trânsito, né? Permite as duas opções. Você vai ver o peixe em casa ou você leva o proprietário, leva ele para a clínica. Certo. Ok. Outros peixes não. A carpa tem 5 quilos. Só pode ser a domicílio, né? Sim. Em domicílio e coisa e tal. E alguns casos, por outro lado, ela tem 5 quilos, mas você tem que dar um jeito e levar na clínica. A gente ajuda. E como que esse cara leva? Uma carpa... Num balde? Não, normalmente saco plástico com oxigênio. Tem vezes que, inclusive, a gente vai lá embalar o peixe para ele transportar, porque o cara não tem o know-how, não tem o oxigênio, né? Mas esse caso, apesar de que poderia, é mais fácil trazer ou não, teria opção... Era um caso de avaliação cirúrgica que a gente precisava fazer na clínica, porque a gente está sedando esse peixe. Sedando? Tiramos ali daquele aquário,
da direita da foto, passamos para esse outro tanque que está com a água com o anestésico, né? Que nos mamíferos a gente usa a anestesia inalatória. Por quê? Porque respira ar, o anestésico entra com ar. No peixe ele respira água, o anestésico entra com a água. Entendi. Louco. Então ele vai dando uma relaxada, para de nadar, para de manter a posição, né? Ele começa a tombar. Tem reflexos para se investigar, né? Isso aí é para quê? Para não sentir dor? Para que é? É para não sentir dor e para permitir também a manipulação, né? Você precisa às vezes fazer uma raspagem, coletar até quando você vai coletar muco, fazer um raspado de guelra, você não precisa nem disso. Você normalmente nem ceda. Mas, depois me lembra de falamos agora, vacina. Já tem vacina para peixe. Mesmo? Uau! Na indústria de produção, no peixe de produção. Sim. Né? Se vacina 1 por 1. Caramba. Agora já está se desenvolvendo vacina oral e vacina por imersão. Mas no aquário ainda não chegou. Tá. São específicas. Então, para tilápia, a empresa desenvolve para tilápia. Como eu falei, os peixes, uma miríade de espécies. Então, a hora que for desenvolver a vacina, vai ter que ser para o quinguio, porque a da tilápia não serve direito. Entendi. Aí o mercado não comporta esse investimento ainda. Sim. Ainda. Então, estamos sedando, né? E a tem uma mangueirinha de ar. A cirurgia é o que exatamente? Que Ele faz? sedado, o quinguio é muito comum, não lembro se é esse caso. Quer avançar mais uma foto? Não, acho que é outra. Então volta. E aí Tem uma outra foto de um quinguio douradinho, passa mais uma aí. Acho que deve estar lá para frente. Aí, aproveitando, isso aí é de um aquário marinho. É a casa de máquinas que a gente falou que o investimento é muito maior. Está embaixo do aquário. Está embaixo do aquário, normalmente a água desce. Aí é o mesmo procedimento. Ali ele já está voltando. Acabou o procedimento. Você abriu ele? Não foi invasivo, foi externo, que é muito que eu estava falando, muito comum em quingo. A gente tem uns papilomazinhos virais, umas verruguinhas. Essa verruga você consegue estipar, você consegue até Mas você faz tipo laparotomia em peixe? Eu mandei um vídeo, não sei se vai dar para passar, em que é uma laparotomia. E abre e dá ponto? Abre e dá ponto, volta para a água, não usa fio absorvível, você tem que usar fio... Depois tem que tirar os pontos? Uma semana depois também? Mais, um mês. Nossa. A cicatrização de parede é um pouco mais lenta. E ele fica em casa ou na do peixe no geral é mais lento. Ele fica na clínica ou em casa? Normalmente a gente deixa no ambiente dele. Entendi. Mas é relativo. Tem vezes que convém ficar isolado. Só pela imagem aqui, você lembra o que aconteceu? Esse aí não foi cirúrgico. Esse aí é um quadro de alteração de bexiga natatória, né, de vesícula natatória, que é relativamente frequente em quinguio. Então a função da bexiga natatória é encher e esvaziar para o peixe subir e descer. Cascudo, que está sempre no fundo, não tem bexiga natatória. Sim, você fica lá embaixo. Para ele subir, se ele quiser subir, ele tem que fazer força e nadar, é muscular. Os outros de meia água, eles têm bexiga natatória que faz essa coisa. Para quem mergulha, para quem está ouvindo a gente mergulha, é aquela situação do colete. Isso, é inflar. De inflar e desinflar. Né? A bexiga natatória faz essa função. Algumas vezes, por exemplo, uma constipação pode levar para um quadro desse, porque o intestino entope, aumenta, comprime a bexiga natatória, essa bexiga natatória não consegue trabalhar. Ela pode parar, murcha, aí o peixe não consegue subir, vai fazer igual o cascudo, para subir, para fazer força, acontece no beta também, ou pode parar de funcionar cheia. Aí o peixe, para ele ficar na posição certa, ele faz força. A hora que ele quer descansar, ele boia. Sim. Agora, a constipação acontece só porque alguém errou de dar comida demais ou acontece naturalmente? Duas coisas. O manejo interfere muito. Então, se for alimento errado, se for a apresentação errada, se for bolinha, se não for flocos, para a espécie que come em cima, para a espécie que come embaixo, isso aí, esse manejo alimentar errado, né? Origem, qualidade do alimento, tipo de apresentação do alimento, etc. O ambiente, a água tá ruim, temperatura boa, tirou o peixe daquele estado não é saudável, é estado de comodidade dele, né? Fugiu do parâmetro, então isso também vai interferir. E no caso do quinguio e de umas outras tantas variedades de algumas espécies,
aí é a mão do ser humano fazendo o que não deve, né? O que acontece? Esse peixe, como eu falei que dá para pôr para carpa o king e o cometa, que é o formato normal do peixe. O peixe parecendo um peixe. Aí saiu um que era tortinho. Esse é bacana. Se tivesse na natureza, a garça ia comer. Como está no aquário, esse é bonito, é diferente, ele é mais gordinho. Mais exótico. Vamos selecionar, começa a criar. Ficou mais gordo. Agora esse aqui tem os olhos para fora. Tipo um bulldog. Mais ou menos isso. As raças que também tem. Exoticaram. O pug, né? O bully. Piquinês, que vivia tendo exoftalmia, né? Na nossa época tinha muito piquinês, aí não tem mais. Então, o quinguio, ele é um peixinho deformadinho. Exótico. Ele... Você falou pet tortinho. Não convencional. Hoje em dia, tirando o cachorro e o gato, o cavalo, etc., as aves, os peixes, os répteis, né? O chinchila, a gente chama tudo de pet não convencional. Mas ele é mais não convencional ainda, né? Ele é mais esquisitão, né? Porque essa alteração anatômica, ele essencialmente é um peixe herbívoro onívoro. No caso da carpa também. Só que a carpa está no comprimento, na apresentação anatômica normal, né? A morfologia anatômica dela. Nada bem, é rápida. Então, o intestino desses herbívoros, como também nos mamíferos herbívoros, é mais longo do que no carnívoro. Então, você pega o quinguio, que originalmente é o cometa, que é compridinho igual a carpa, e pela seleção você vai reduzindo, entortando, esse intestino todo, esse digestivo todo, fica com propensão a ter problema. Então, acaba sendo muito... estrutural mesmo. Acaba sendo muito frequente. Entendi. Juntar isso tudo com a predisposição da variedade, né? Para acabar tendo problema. Põe a foto da radiografia aí. Tem foto pra caramba. Tem. Essa é a radiografia. Essa do seu beta, né? Então, chama Minhoca, chamava, né? Morreu. Minhoca. O nome dele era Minhoca? Minhoca, era Minhoca. Então, no caso desse, lógico, você não está vendo nem nada, mas o problema era na bexiga natatória, tem um aumento de volume isso. Ali, né, para trás da cabeça, entre a cabeça e a nadadeira ventral. Sim. E tem presença de ar. Aí eu estou achando até que não é bexiga natatória, porque você vê ali o ar, ela está mais ou menos distribuída, aquela parte mais pretinha. Uhum. A parte mais esbranquiçada, que é a alteração, aumento de volume, pode ser um tumor. Entendi. Pode ser Qual a idade que vive um beta? Na média, 3 anos, mas eu já peguei beta de 8. E quanto tempo tinha seu beta? Então, o beta ficou pouquíssimo. Então não era idade. Isso é uma coisa que a gente tem visto diminuir, porque apesar da pessoa estar cuidando melhor, as rações estarem melhores, os betas estão vivendo um pouco menos. Hoje, chegar aos 3 anos está sendo quase exceção, que era, em teoria, o normal para o beta bem cuidado. Se supõe que seja muito inbreeding. Para fazer aquele beta daquele jeito. Beta daquele jeito, papapá, o criador tem, não sei o quê. Então tem sido a perspectiva, né? A expectativa perspectiva de vida do beta é 3 anos. Mas hoje em dia tem sido menos, e eu já peguei também bem mais velho. Passa outra foto aí que dá pra ver o Minhoca com ele mais. Você ficou de luto? Não. Minha esposa ficou chateadíssima. Porque, assim, minha esposa que deu o nome, né? Não, outra foto. A foto do peixe mesmo. Sepulta no jardim, tem toda. Esse aí, ó, tá vendo? Esse aí é ele, né? Esse é o Minhoca. Ele sem O Minhoca era bonito, hein? Bonito. Que no raio-x não dá mas aí já começou a ficar com a nadadeira meio estranha, tá vendo? Então. Porque vai caindo o estado, ele vai se sentindo mal, né? Não consegue comer direito, defecar direito. Então, mas ele ficou 4 meses nesse processo de ficar mais inchado. Chegou a diminuir em algum momento? Não. Não diminuiu. Sempre só aumentando. Mesmo fazendo jejum. Pode ter sido um quadro tumoral, e aí realmente também não tem o que fazer. Né? Tá bom. Principalmente pelo porte. Né? Quanto pesa esse peixe, para eu ter ideia, que eu sou leigo? Pesa 3 a 5 gramas. Eu ia falar 3, é isso aí. Esse tamanho, talvez tamanho. É um dedinho. Muito louco. Bom, maravilha. Acho que tem mais. Não sei se tem mais fotos ou a gente vai passar para o Marinho agora. Vamos para as fotos que ele mandou. A gente vai passando as fotos aí, vamos ver o que é Marinho, o que é doce. Diz que hoje nós vamos até às 6 da tarde. Vamos direto, até meia-noite. Joga para frente. Calma. É o aquário marinho, tá só com corais, tá vendo? Só com corais. É aquário, não é fundo do mar, não. É aquário. Bonito, né? É uma foto subaquática, né? Com uma GoPro. Mas ali em cima você tem corais duros,
Parece né? mar, hein? Que são aqueles mais calcários, aqui embaixo os corais. Esses aqui que quase todos eles, quando Mesmo tem a aquela história parte da de reprodução, pedra ali, soltam os gametas. aquela parte de pedra ali, ela também é vida? A base normalmente foi coral que morreu, ficou só calcário. Um fóssil. Então ele vai meio crescendo para cima e fica uma parte de baixo. Entendi. Que originalmente. E coral o que é? Um vegetal ou um animal? Ele é um animal que é na verdade um grupo de animais ali, que é um consorciado. Então esse animal ele tem bactérias, como a gente tem também a flora, né, intestinal, sem ela a gente não vive. Ele depende de bactérias que fazem fotossíntese, aquelas bactérias limítrofes entre bactéria e clorofila, tal, né? As zooxantelas que chamam também. Então elas fazem metabolismo e o coral abriga a elas ajudam a nutrir o coral, mas tem coral que come pedacinho de carne. Depende muito a quantidade. Se peixe a gente já tem uma variedade dessa, imagina coral. Esse aqui também é só coral, né? Só coral. A iluminação, tá vendo? É uma iluminação especial. Então tem muita gente que tem aquário só de coral. Sim. E como que é? Não, você pode pôr peixe também. Sim, eu sei, mas no caso eu não estou vendo. Mas o cara não quer ter peixe, por exemplo. Pode. Ele pode não querer ter peixe. Tem pessoas que tem só coral. E o que o coral come? E você vê se é uma. Ó, tem um palhacinho na anêmona ali. É verdade. Dois, um casalzinho. É verdade. Tá vendo? E esse já é uma variedade de cativeiro que eu comentei no começo. Não é o vermelho e branco, Sim. esse aí. Esse aí é branco panda. com. Eles chamam de snowflake. Esse aí. Tem meia dúzia de nome também. Ó, um aquarinho pequeno. A gente fala em aquário de coral tem que ser gigante. Esse aí é 30 por 30 por 30. Uhum. Então tamanho... dá para fazer pequeno. Eu não vou ter nunca um aquário marinho porque eu moro num apartamento. Isso aí é para casa. Não, dá para ter. Eu tenho na minha casa de 40 por 30 por 30. É o que chama de nano reef. Coral, aquário de coral chama aquário reef. Né, que é coral e os pequenininhos chamam nano. Agora dá para fazer um nano plantado, nano. Isso aí, a gente quer comprar fazer um grandão. Esse aí é maior já. Esse já é maior. Esse aquário deve ter na faixa de 1,20. São corais grandes, né? Porque você vê esse coral, você não sabe se ele é assim ou se ele é assim. Como eu conheço o aquário, os corais são grandes, o aquário é grande. Bonita, né? A filtragem é mais complexa. Você está vendo lá no fundo que tem bem na flor d'água, atrás do coral, tem uns risquinhos. Sim, ali é uma grade por onde a água passa para descer para a filtragem, para depois ser bombeada de volta. Vamos lá, pode ir para outro. Olha, ó. E a água marinha, essa água salgada marinha, ela pode ser produzida em domicílio ou tem que vir do mar? Hoje em dia, antigamente, 1960, 80, você dependia de água marinha coletada. Então as lojas vendiam, sei lá, com o seu galão de 20 litros e elas enchiam com água do mar coletada, que também não é qualquer lugar que coleta. Você tem que coletar às vezes em alto mar, para a água vir limpinha, não vir com areia, não vir com contaminante, né? Nossa. Hoje em dia não, há décadas já, vem o sal marinho seco, basta adicionar água. Entendeu? Então ele está todos os microelementos e tal, variando inclusive se o sal tem a composição, porque os mares mudam, né? Os oceanos mudam. Então você tem a composição do Mar Vermelho, você tem a composição do mar da Indonésia, do Caribe, e basta adicionar água, na realidade é modo de dizer, porque a água tem que ser uma água deionizada, não deve ser água da torneira. A água da torneira já tem alguns sais. Se você joga o sal lá, ela vai virar água marinha, mas aí aquele sal X que tem aqui e tinha na água já vai fugir da proporção do mar. E os bichos estranhos. Então tem que ser uma água deionizada, lá em casa que é uma destilada especial. E as lojas vendem. E onde é que eu vou arrumar isso? A loja vende. Isso. Você compra o sal, você compra a água, mistura, daí você usa no seu aquário. Você pode já comprar água preparada. A gente compra água preparada, geralmente. Às vezes para facilitar, ao invés de carregar, se o aquário é grande, vai precisar 2 galões de 20 litros, o cara tem o sal em casa, ele traz só a água, prepara quando precisa. Aí já é uma água doce. Uma água doce plantadinho. Esse peixinho, ele tem o tamanho dele de 2 centímetros. Então por aí vocês tiram mais ou menos a dimensão. Olha lá, tronco tem um cascudo bem ali embaixo, pintadinho, tá fora de foco. Esse é um aquário plantado. Né? Tem mais de uma espécie de peixe, tem ali na esquerda a gente tá vendo. Ficar olhando para o aquário é bem louco, né? É muito relaxante. Tem trabalhos que mostram, né, o benefício do aquarismo
no sentido da saúde do ser humano. Você entra numa sala, você vê aquele aquário, você relaxa, cai a tua pressão, baixa teu batimento cardíaco. O pet, no geral, faz isso, né? Sim. Aquela interação. O aquário tem o que alguns acham que é desvantagem, outros acham que é vantagem. Além das que a gente já citou, de não precisar levar para fazer xixi, etc. Tem a vantagem de ser uma coisa quietinha. Outros acham, mas por isso que não tem graça. Eu gosto do cachorro que pula em mim, que interage. E tem um que vai ter os dois. E um vai ter os dois. É. E aí tem momento para tudo. Por isso que eu falei também. Uns acham vantagem, outros acham desvantagem. Mas é muito interessante que os peixinhos, na verdade, interagem também, né? Eles reconhecem as Interagem, pessoas. sim, né? eles Sabe o horário que vai comer. Sabe a hora da alimentação. a hora do alimento, muitas vezes reconhece quem dá o alimento. Sim. Né? É muito Aqui interessante. embaixo, aqui embaixo, não, eu achei que era um camarãozinho ornamental aí, que tá no... Não, é uma folhinha de planta, vermelhinha. Vamos passar para a próxima. Esse aí também é água doce, Água doce. tá? Bonito, Você tá né? vendo? São pedras, atrás é um patamar com as Isso não tem nada a ver com areia. coral, né? Isso aí Não, é isso pedra, isso rocha. Pedra, rocha. É o que no aquarismo, porque o aquário plantado, que são esses que a gente viu por último aí, esse aí também, o foco é o conjunto, mas a planta é a prioridade. O peixe, digamos, ele compõe, ele complementa. Ah, é? Mas a transa maior são as plantas. Aí você já cai também no aquarismo de água doce, que já tem um pouco mais de investimento em equipamento. A gente falou da água salgada, mas tem versões de água doce que também já são mais Esse aí é o água doce premium. Esse super é premium. Ali no lado direito, que tem um caninho, ali injeta CO2. Uau. Que, em teoria, a gente não quer isso no aquário. Né? Quanto mais oxigênio, menos CO2, melhor. Mas aí você faz um equilíbrio, porque o CO2 é legal para essa planta crescer. Então tem toda essa pegada. Então poucos peixes vão viver bem aí. Mas então, você não pode pôr excesso de CO2, senão você mata o peixe. Então é aquela... Cai para a história do marinho, que é mais delicado, e aí começa também a brincar com isso. Existem torneios internacionais, são digitais, você faz as fotos, manda a ficha técnica do aquário, etc., para campeonatos. Que legal. No Japão, tem um monte. Europa tem vários, Brasil tem 2. Aí você compete, os juízes não sabem de quem é o aquário, eles fazem o julgamento no escuro, né? Pô, legal essa planta, cresceu, aqui tá ruim, aqui tá feio, estética. Esse é um Ou esse é doce outro também. plantado, já um plantado assim mais volta um pouquinho, você consegue voltar naquele anterior? Avança agora. Não, naquele que estava quando eu pedi para voltar. Também não. Eu estava querendo comparar se era o mesmo aquário antes e depois das plantas crescerem. Ah, entendi. Entendeu? Vai indo pra frente agora que você vai chegar lá. Porque quando você monta o aquário plantado, você monta com as plantas, igual a gente falou, coral pequenininho, você monta com as plantas pequenininhas, né? Elas vão crescer. Ah, sim. Mais então, rápido. aí o robista em questão, ele tem que saber o tamanho que essa planta fica adulta, a velocidade de crescimento, se ela vai fazer sombra para outra ou não. Essa é que é a diversão da coisa. A engenharia da engenharia da coisa que vai para o tal do torneio. Entendi. Enquanto ele vai, acho que não é essa foto ainda não. Essa aí já vimos, As últimas, pode passa. andar. Pode ir passando. De água doce. Essa Mais já uma vimos, pra pode frente. ir. Essa Isso. aí, ó. Essa é uma, e aí vamos ver a vai outra. a próxima. Esse aí, ó. É o mesmo? Não é. Isso que eu queria ter certeza. Não é o mesmo. É o mesmo tamanho. É o mesmo tamanho. E é o mesmo CO2 e tal, mas é. não é o mesmo display, não. Tá. Essa parte, quando são só as rochas, a gente chama de É bonito esse aquário. hardware. Hardware. É bonito esse aquário. Bonito. Bem bonito. Como é que chama esse peixe aí que tá mais Esse maior? que está na... Esse Não. aí é um tetrinho. Ali é a carabandeira. A carabandeira. Embaixo tem 2 pretinhos, ó. É. São variedades já do acarabandeiro original, que é amazônico. Do Wild. Você falou um tempo atrás da dureza da água. Ó, O que, tá que vendo? é isso? Outro hardware. A Outro pessoa hardware. monta primeiro essa estrutura, tal, saca, fica bolando, às vezes faz o projeto, o desenho, depois pensa aqui eu vou pôr tal espécie de planta, aqui a outra assim assado. Entendi. É uma... Isso aí uma é arte. É uma arte. Essa areinha, esse substrato, são específicos para aquário plantado, eles já têm nutriente no substrato, para as raízes. Legal. Você falou da dureza da água. O que é dureza da água?
É uma parte química que é meio chata, é pH, dureza, é a quantidade que uma água tem de sais de cálcio e magnésio. Então, quanto mais desses sais estiver presente, maior a dureza. Certo. As águas marinhas, elas têm, de maneira geral, um pH mais alto, 8, 8,5, Uhum. e uma dureza dos seus 400 ppm. A água doce, ela tem o pH mais baixo, vamos dizer, vai de 6 a 7,5, e a dureza mais baixa também. E o que a dureza interfere nos peixes? Depende de onde o peixe vem, ele está acostumado com uma água de um tipo ou de outro. Tá. Quando é de criação, quando é de aquicultura, esse peixe ornamental, ele, aspas, já está domesticado, então ele também já está mais tolerante. O que é coletado, ele nunca saiu daquela água. Se você der uma água muito diferente para ele, o bicho vai sentir. Pode viver menos. Então, por isso a importância de o aquarista conhecer e ser bem assessorado. O lojista fala, não, o teu aquário esse peixe não dá. Entendi. O teu pH lá é muito alcalino para esse que precisa de um aquário mais ácido. Uhum. Sim. Né? Entendi. Ok. Vamos passar para as próximas. Ó, um beta, Beta. parece o seu, Lembrava, é verdade. não é? E ele tá, ó, outro beta. Ah, não, na verdade aquele era o meu, pô. É o seu mesmo? Era uma outra foto, É o seu aquário? É o meu aquário. E o próximo também. Então, eu ia falar que está num aquário muito saudável. É o meu Veja, aquário. tem espaço, tem planta natural. Não, isso aí, são A 12 planta- 12 litros. Olha, 12 metros perfeito. quadrados. 12 litros. São dois... A planta no aquário de água doce, ela ajuda a filtrar, né? Lógico. É igual. Então, isso aí é faz o minhoca que já morreu. Tá. Agora tá com o Ghost. Ele tá magrinho aí, eu não reconheci. Então esse aqui não, esse aqui foi a foto que Esse você também mandou. está no aquarinho Legal. da faixa aí dos seus 10 litros, plantadinho, com beta. Tá? Esse não deve ter CO2, ou até pode ser que tenha. Tem um filtrinho. Legal, Então o bicho vive muito bem, obrigado. muito bom. Dá até para pôr mais alguns peixes que ele, né, Tolere. tolere, mas sempre aquela lembrança varia. E varia o temperamento de um peixe para outro também, isso é interessante. Tem a tendência, né, o padrão da espécie, como é cachorro. Você vai ter um cão de guarda, um Rottweiler, vai ter um Rottweiler que é medroso, né? Tem outro que é excessivamente agressivo. O padrão é um cão equilibrado. Sim. O peixe também tem esses nuances individuais. Acho que tem mais foto aí, né? Tem. Tinha até vídeo, não sei se você mudou. Avança. Os vídeos não, porque os vídeos interferem no áudio, então eu não passei. Enquanto Tinha, ele vai... tinha um Da cirurgia. um de cirurgia, Acho de que eu não abdômen. mandei esse por conta do que interfere no áudio, não Tá. sei se tinha áudio. Esse, acaba- esse eu acho que eu mandei só o link para vocês, Pode ser. para conseguir abrir. Bom, enquanto ele vai procurando as outras fotos... não. Já Tem, foi. acho que tem Aí. mais, não tem? Deve Pode ter mais ir. foto aí, hein? É. Esse Acho que atendimento eu estou fazendo ali na clínica Tucan. Uhum. Ah, né? boa. Quiser me acha pela rede social da Tucan, Tukan, Tucan. É uma clínica especializada em pets não convencionais. E também Bom, teve uma, Ave, roedor, réptil. teve uma loja que te mandou imagens também. Que loja que era? Então, daqueles aquários marinhos, da Reef Store, que é uma loja especializada em marinho, aqui da região de Congonhas, mas eles também trabalham online. Reefs Store. Tem rede social ampla também. Quem só não tem rede social sou eu, né? Me acha pela clínica, ou então meu e-mail e veja lá. Ó, tem um monte de perguntas de pessoal que mandou pra gente, acho que é legal a gente ir tirando. O que é KH e como manter? Eu não sei o que a é gente isso. falou de dureza. A dureza é a KH. Dureza são duas coisas, GH e KH. O que é G e K? Um é carbonato, um é cálcio, o outro é magnésio. Tá. Um é dureza total, dureza parcial. como é que você percebe? Você faz o os equilíbrio testes? cristal. Isso aí Você é aula de colégio. Mas você mesmo, faz o é teste complicado. para descobrir se Aí tá... tem o teste, mais o cara duro não ou menos precisa, a bem dizer, entender dessa tem química, que não precisa testar. voltar para o colégio. Ele vai testar, ó, tá fora do que exige, eu preciso pôr mais tanto. Aí tem outras perguntas aqui sobre doenças de novo, falando de hidropsia, íctio e doença do algodão. O íctio e doença do algodão são dois ectoparasitas protozoários, que eu falei que é muito comum. Né? Na água doce, inclusive, é bastante comum. O peixe pega porque ele está subnutrido, está estressado, veio de um lugar ruim, ou a água estava quentinha e você pôs no seu aquário que está mais fria, por isso que eu falei da importância da quarentena. Tá? Qual foi o outro? Hidropsia. Hidropsia é uma doença
metabólica, mas tem a ver com um componente infeccioso, que o peixe ele tem uma disfunção metabólica, que as escamas, ele meio se enche de água, ele quase tem um edema, então as escamas ficam arrepiadas. Ela é multifatorial, pode ser metabólico, pode ser parasitário, difícil tratar. Tá. Mas ela não é muito comum também, não. As outras são mais. São mais comuns. Tá. Tem várias perguntas aqui que a gente já falou, eu estou lendo aqui. Falando em KH, GH, falando em salmarinho, nos corais, inclusive fotos, uma parte das fotos vieram da Reef Store, outra parte das fotos veio do Reef Point, que é um importador que traz um salmarinho muito bom, que é o Reef Forest. É uma linha europeia. E aí que eu falei dos sais, tem sal do Mar Vermelho, a composição do sal. E às vezes a origem também. É água do Mar Vermelho que foi seca, né, desidratada, sobrou aquele sal. Aquele sal é empacotado e industrializado. Tem Caribe, tem Mar Vermelho, tem Indonésia. Eles nessa linha da Forest, da Reforest, eles têm 3 tipos de sal. Quando você vai para o coral, o peixe, se o aquário é só de peixe marinho, ele não é tão exigente. Se você vai para o coral, aí é a mesma coisa do peixe de água doce, a origem da água do Rio Negro, e o coral do Mar Vermelho. Então a composição da água interfere na longevidade, no bem-estar daquele coral. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte: o que a gente pode observar no comportamento dos peixes, ou quais são os principais sinais do aquário para perceber que não está indo bem alguma coisa que seja visível? Assim? Tá, vou dar um exemplo que é o mais comum, mais óbvio e mais conhecido, que é, por exemplo, quando falta oxigênio. Quando satura de CO2 e pouco oxigênio. O peixe não está conseguindo oxigenar daqui, ele vai fazer o que faz o beta, que é pegar a bolha de ar, só que ele fica lá em cima, engolindo água com um pouco de ar, porque aí essa água já entra um pouquinho mais oxigenada. Entendi. Esse é um sintoma. Então o peixe alterou o comportamento, ele está lá em cima, boquejando, que a gente fala, né? Não, meu aquário tem bolhazinha, tem um filtro de circulação, não falta oxigênio. O que você pode mais perceber? Um peixe que não esteja comendo, um peixe que... isso pode estar tudo junto ou separado, avulso. Ele emagreceu ao longo de uma semana, ou estufou. Ele sempre vinha na hora da ração, agora ele está ficando lá no fundo. Ele está com as nadadeiras fechadas. Nada de ladinho. Nada de lado. Ele está se esfregando, por exemplo, numa rocha. Às vezes é sinal do íctio, sinal do odínio, do algodão. Porque ele está sentindo aquele bichinho microscópico andar, fazer cócega, e ele quer se livrar, ele quer se raspar. Então esse tipo de raspar, mudar o comportamento de maneira geral. Aí você precisa conhecer o comportamento do peixe saudável, né? Fechar a nadadeira, parar de comer, emagrecer. A doença propriamente dita, do íctio, você enxerga inclusive uns pintinhas brancas nas nadadeiras, no corpo. Então, normalmente o peixe já está com a nadadeira também fechada e começa a querer raspar e perde apetite, nada diferente. Às vezes, em vez de nadar para frente, ele fica nadando no lugar, chacoalhando. Outra pergunta aqui é sobre os corais. Então, justamente o que o Dan tinha feito, a gente acabou pulando, né? Do que eles se alimentam e se pode misturar tipos de corais duros e moles no mesmo aquário? O coral, essencialmente, ele é um organismo filtrante, né? Então, ele pega nutrientes da água, por isso que a qualidade da água é importante. Tem que ser da origem do coral, simular o que está lá, que ele está acostumado com aquela proporção de principalmente os microelementos da água, os sais, os microminerais da água e os macrominerais, a proporção deles, e aí vai ter essa troca de nutrientes. Alguns tem boca, coral tem algumas colônias, alguns corais que eles têm a boquinha. Ali ele pode filtrar e pode até comer, às vezes, um alimento. Então, para você alimentar coral, depende do seu coral, você joga muitas vezes alimento na água. Essa água vai estar por ali. Tem vezes que você vai dar uma alimentação dessa, convém você desligar a filtragem. Porque senão esse alimento pode ir para o filtro e desperdiçar, em vez do coral comer, né? Mas ele essencialmente é filtrante. E uns poucos
aceitam alimento mais macroscópico, que você pode dar até com uma pinça, uma vez por semana, uma vez por dia, depende do que você quer e do tamanho do coral. Um pedacinho de camarão, você põe ali, os tentáculozinhos seguram, depois ele vai absorvendo. Mas essencialmente eles são animais filtrantes, então o alimento tem que estar na água, vitaminas na água, nutrientes na água, e depende disso. E iluminação, porque como eu falei, eles dependem dessa fotossíntese das zooxantelas e tal, a iluminação é muito importante. Então tem iluminações diferentes mais... e de qualidade de penetração na água. Se o coral de água rasa você põe no fundo do aquário, a luz não chega o suficiente, ele vai tender a definhar. Só que a coisa é muito lenta, então às vezes quando o cara percebe, ele já não consegue mais recuperar. Por outro lado, às vezes o coral de uma região mais funda, você põe no alto das pedras lá, do teu display, ele queima. Ele não está acostumado com tanta luz. Entendi. Entendeu? Ele pode até se adaptar se for lento, porque o mar faz um pouco isso, né? Lentamente. Então ele vai ter mais zooxantela para aproveitar melhor essa água e por aí vai. E a outra pergunta foi corais duros e moles. Isso. Olha, o coral mole é mais simples, o coral duro é mais difícil, né? E os dois juntos é um pouco mais difícil ainda. Dá para fazer? Dá, mas não é o recomendado. É tentar manter cada um no seu canto. No seu quadrado. Por conta de necessidades de água e etc. Você quer ver uma coisa interessante? Nem todo mundo, mesmo os aquaristas de marinhos, às vezes não sabe. Os corais, eles têm competição. Dependendo do coral que você põe, que é uma espécie mais competitiva, você tem um bonitão teu, você compra um novo, põe aqui, aos poucos esse teu começa, ao longo de um mês, ele começa a piorar, falando, nossa, estava indo tão bem, agora ele está... É competição desse outro. Com química e mesmo com física. Às vezes de noite, quando não tem luz, esse aqui solta uns tentáculos, cutuca o outro. Então tem. Aí que tá, a visão é de vegetal, mas não é bicho. Uma coisa, enquanto eu leio aqui a próxima pergunta, você falou, antes de começar a gravar, sobre o comportamento, né, dos peixes de palhaço, né? Que você falou que no filme Nemo... Sim, o Nemo foi um filme muito emblemático, né? Feliz, né? Tudo, feliz, mas a gente tecnicamente, acompanhando o filme, assistindo o filme, percebe o cuidado que eles tiveram em fazer a seleção dos peixes e a reprodução, a personalidade, o comportamento desses peixes, a personalidade de cada espécie lá bate um pouco, né? Bate bastante com a vida real. O palhacinho, ele não é de ficar andando, ele fica muito no cantinho dele, que era o que ele gostava, da nemona dele, falava pro filho, né? Não vai lá, lá é perigoso, fica aqui. A Dolly, que é meio louquinha, fica andando para tudo quanto é lado, isso no aquário também acontece, na natureza acontece, né? Aquele outro lá, o Anjo, fugiu o nome agora, com as nadadeiras compridas, branco, preto, tinha um pouco de amarelo com o biquinho, que era o chefe do aquário. Sim, sim. Né? Ele na natureza ele é assim mesmo, meio imponente. Então teve toda essa preocupação no filme. Foi muito bacana. Tem uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver, eu falei dos parâmetros da água doce, a gente não falou da água salgada, né? Então acho que é isso. Tá falando assim, a importância do ciclo de nitrogênio para o aquário e nitrito, nitrato e salinidade. Isso é importante para os dois. Tá. É aquilo que eu falei da gente, quando monta o aquário do Beta, que é por Beta, você hoje tem o iogurte, né, o Yakult, para jogar lá e já dar biologia, acelerar essa biologia. Uhum. O que essa biologia que a gente chama faz? Ela faz um ciclo de nitrogênio. O peixe respirando, o metabolismo, né, do peixe, ele produz, a urina dele é excretada pela guelra na respiração, durante a respiração, e também pela urina propriamente dito, que é amônia. A amônia é muito tóxica, né? A biologia, ela vai pegar essa amônia, transformar em nitrito. Uma segunda população de célula vai pegar esse nitrito e transformar em nitrato. O nitrito é muito menos tóxico do que a amônia, o nitrato mais ainda. Uhum. Então, menos tóxico. Menos tóxico. O nitrito perde e o nitrato perde bastante. Uhum. Então, a amônia
acumula rápido e pode matar rápido. O nitrito acumula mais lentamente, demora mais para matar, e o nitrato menos ainda, né? Você ter essa biologia, ter esse ciclo do nitrogênio, porque amônia, nitrito, nitrato tem a molécula do nitrogênio, porque a gente fala o ciclo do nitrogênio. É importante no aquário para ajudar nessa filtragem. Então, normalmente, essa biologia está muito na filtragem, nos elementos filtrantes, na verdade, é uma bioquímica, né? É uma bioquímica aplicada. Está lá nas pecinhas de filtragem, que tem. A filtragem ela tem a filtragem mecânica, que normalmente são mantinhas que seguram a sujeira mecânica. Depois tem o que a gente chama de substrato, que são cerâmicas e tal, aonde você aumenta a superfície para ter biologia. Quanto mais biologia você tiver, mais ela vai trabalhar, melhor a tua água fica. Esse ciclo, ele num aquário marinho, ele leva, porque primeiro surge as que consomem a amônia, depois as que vão consumir o nitrato, né? Então, esse ciclo, ele leva 3, 4 meses, naturalmente. Por isso que eu falei do beta. O beta, o certo é montar e trazer o peixe uma semana depois, né? Mas na água doce é um pouquinho mais rápida, na água salgada leva 3, 4 meses. Hoje tem uma série de produtos que você inocula, as bactérias benéficas, elas já saem lá populando, acelera o teu processo. Entendi. Então esse é o ciclo do nitrogênio e a importância da biologia e dos componentes. E a questão da salinidade? Por exemplo, a água evapora, né? Evapora. E isso aí é uma coisa faz interessante. A água, de novo, colégio aplicado, né? Aumenta a química aplicada. A água evapora, só sai o H2O. Não sai o sal. Os sais ficam. Sim. Fica mais salgado então, a água. Quando fica mais você concentrado. tem que repor para equilibrar, e no aquário evapora muito porque tem a turbulência, normalmente às vezes não põe nem vidro, o marinho principalmente, a gente não põe tampa, que é para aquela luz especial descer, Sim. né? Você acaba esquentando, evaporando, circulação, você tem aqueles aquários maiores ali, eles chegam a ter talvez 2 litros por dia de reposição. Caramba. Você tem que entrar só com água que você usa para fazer o sal, água deionizada ou água destilada. Se você usar água da torneira, mesmo sem cloro, você já vai estar alterando. Né? Então é a situação da evaporação, foi isso da densidade. Da salinidade. Porque se você não concentração, né? Se você não repuser, você está concentrando mais. Você está concentrando os sais, vai aumentar a densidade. Tá. Aí uma outra pergunta que eu achei bem interessante, que a gente nem pensou em fazer, na verdade, é assim, ó. Acho que eu vou juntar 2 em uma, tá? Que é como lidar com a formação de biofilme nas superfícies do aquário e quais são os melhores métodos de remoção. Eu nem sei o que é biofilme, mas eu lembrei na superfície do aquário e métodos de remoção do biofilme. Tá. Então, isso é uma... E dá pra juntar com outra, talvez, não sei, que é quando fica formando alga na parede do aquário, mesmo no vidro. Tá. Então, o que eu falei dessa... Biofilme é diferente da alga, certo? É diferente. É outra coisa, tá? O biofilme antes, isso que eu falei dos elementos cerâmicos, tal, o substrato que as bactérias benéficas se alojam para fazer a filtragem biológica, né? Essas bactérias, elas na realidade, populam todas as superfícies disponíveis. A vantagem dos substratos é que elas têm microcanais, então em um tubinho desse você tem 4 metros quadrados, às vezes, de superfície, né? Mas vai ter bactéria em todo lugar, no próprio vidro. E esse biofilme... Por exemplo, se você passar a mão no aquário que está já há um tempo sem limpar, você vê que ela está meio gorduroso por dentro. Por dentro. Está meio gelatinoso. Tá. Você sente assim meio liso, escorregando. Se você passar uma esponja, aí você sente o vidro normal, igual uma janela, né? Mas com 1 mês, 15 dias... Que é tipo um limo? Um limozinho transparente. Então, você praticamente não percebe. Só que isso tende a engrossar um pouco, dificultar a visão, né? Então, no aquário marinho, isso acontece de um dia para o outro. O metabolismo lá é muito mais acelerado. Em um dia, 2, você já tem que passar uma limpezinha, uma esponja, ou aqueles ímãs que se arrasta. Então, a melhor forma de remoção é a frequência. Tanto faz se é esponja, se é a lâmina. Em aquário marinho, a gente usa até uma laminazinha de gilete, uma vassourinha, que é uma laminazinha, quando ela perde o fio, você troca a lâmina. Então,
qualquer um dos sistemas que use são efetivos se você fizer com frequência. Tá. No marinho pode ser todo dia, no máximo cada 2 dias. Tá. Na água doce, uma vez por semana, tá bom, já não precisa nem ser a lâmina, basta mesmo uma esponjinha, a espuma mesmo da esponja. Pode ser essas de lavar louça, daquelas que não riscam, né? Até o Bombril dá para usar, uma Bombril mesmo. Eu já tive problema com outras marcas até de riscar. Eita. Porque não é tão fininho que nem o Bombril. Entendi. Mas tem coisa melhor, né? Vou usar Bombril que é mais barato, eu pego lá. Pega sem estar usado, óbvio. Né? Não, porque tem nego que pega da pia. Detergente. Então pega um novo, e esse novo enxágua antes, porque ele vai soltar uns fiapinhos. Se você for com ele seco direto para o aquário, esses fiapinhos vão lá para dentro. Então é limpar frequentemente. Na água doce essa frequência é menor. Tá. Então falamos da limpeza do livro. Isso. Da alga agora. A A alga indica que tem alguma coisa errada ou é normal? Como que na é? natureza tem alga. Tá. Né? Então no aquário a gente não quer. Então fica esse dilema. O que o curbícula ajuda, né? A ampulária, outro nome dela é curbícula. O caramujo ajuda, os caramujinhos pequenos também ajudam. Os peixes, o cascudo, o limpa-fundo, eles ajudam, que eles removem aquele detrito. A alga é um vegetal, né? Unicelular, que usa nutrientes da água para crescer. Então, você dá um alimento em excesso, você iluminar em excesso o aquário. Muita fotossíntese. Muita fotossíntese, vai crescer, inclusive, não só a alga aderida, como a alga boiando, que é a água verde. Você vai nos lagos aí, da natureza, com muito sol e tal, a água está verde, né? Isso até para os peixes, de maneira geral, é um pouco saudável, mas isso no aquário a gente não quer, porque senão você não enxerga. Eu tenho mais duas aqui que eu acho que são interessantes. Tá? A primeira. Quase chegando no final. Não, quase chegando no final, Então são duas, vamos lá. A primeira, de quanto em quanto tempo você faz o TPA, que é troca parcial da água no aquário doce, e a outra, acho que é outro assunto. Então vamos lá, então essa primeira. Então, a TPA, que também no aquário marinho se faz, vai depender da carga orgânica do aquário. Então, se é um aquário e da filtragem que esse aquário tem. Então, na realidade, é um projeto, não existe uma receita de bolo. Cada um... Cada um é um. Esse aquário tem mais peixe, ou são peixes maiores. Né? Este outro aquário tem muito peixe, mas tem uma filtragem melhor. Então, esse aqui, com peixes maiores, pode fazer até uma TPA com um intervalo de TPA diferente. De maneira geral, no aquário de água doce, a gente recomenda TPA quinzenal. Se der para fazer cada 7, 10 dias, melhor. Se precisar fazer uma vez por mês, melhor. O que você vai variar, então, às vezes, é a quantidade que você tira. O nome já diz, troca parcial de água. Você vai tirar uma parte e jogar uma parte nova. Limpa, né? Sem cloro, condicionada, prepara no balde antes e tal. Você pode tirar 10% se for semanal. Você vai ter que tirar 30% se for mensal. Então, vai depender da filtragem, da carga de animais, da disponibilidade de tempo do robista, né? Para ele saber. Se você fizer semanal com 10%, você não vai abalar tanto o sistema. Se você fizer 30% uma vez por mês, sai, por exemplo, a água que está com pH 6,8, vai entrar uma com 7, 30%. Se entrar 10% dessa, sai na urina. Né? Não abala ninguém, 30%, 50%. Em aquários de criação, em sistemas de criação, a caradisco, por exemplo, que é grande, fica muito adensado, se chega a fazer, principalmente na Ásia, 90% 2 vezes por dia. Caramba. O cara não tem nem filtro, ele só joga água fora e põe uma água nova. Caramba. Entendeu? Então, abaixa a água, tem registros automáticos, o cara abre, boia, o peixinho fica deitado aqui, ele já cresceu acostumado, aí enche, pronto. Mas é uma água top, a mesma qualidade. Entendi. Isso normalmente em casa a gente usa, na água doce principalmente, a gente usa água de torneira, que vem com pH 7,2, 7,4 em São Paulo. O aquário, a maioria das vezes está 7, 6,8, 6,6. Então, se você trocar ou você prepara mais ela para ficar igual, ou você trocando sempre pouco por pouco, você não abala tanto o sistema. Você vai errar menos, né? Resumindo, de 7 a 30 dias. Tá bom. Vai de caso a caso. Ok. Na média, 10, 15. E a outra pergunta, a saideira se tem diferença dos aquários
marinhos com SUMP e skimmer traseiro ou embaixo a estrutura? Qual é a diferença e o que influencia? A diferença é o espaço. Eu não sei nem que é SUMP que é skimmer. Quer dizer, eu sei, mas eu não sei os detalhes. SUMP é aquela imagem foto que passou, que tinha um monte de equipamento. Embaixo. Tá vendo que precisa investir mais? Tá. Isso aí é um sistema de filtragem que normalmente fica embaixo do aquário. Então tá lá o display, a água desce, falei até daquele que tinha a gradinha atrás, né? Que é por onde passa a água. Desce, passa nesse sistema de filtragem e volta. Certo. Tá? Você pode ter um aquário de 300 litros. Esse aqui, né? Esse aí, ó. Tá. Você pode ter um aquário de 300 litros e ter um SUMP de 200. Caramba. Um aquário de 50, um SUMP de 100. Legal. O teu sistema todo vai ter 300 litros. Peixes estão concentrados em 100. Normalmente não. Normalmente o teu aquário tem 300, o teu SUMP vai ter 60, 70. Né? Quando é embaixo. Quando é na traseira, você tem uma limitação maior de espaço. Você não pode trabalhar muito a dimensão desse SUMP. Então, normalmente são SUMPs mais simples, no sentido de capacidade. Então, o aquário marinho com SUMP traseiro, ele vai caber menos bicho, tá. Coral e peixe. Tá? Com o SUMP embaixo, você vai ter uma eficiência maior de filtragem, porque ele vai ser maior, você pode pôr mais equipamento e tal. Então você consegue, no mesmo volume de água do aquário, vamos dizer, você carregar um pouco mais o aquário. Entendi. Agora, dizer que um é melhor que o outro, depende do que você põe dentro. Em essência é isso. E aí, não tem obviamente, melhor nem pior. Mesmo os peixes que se dão bem, tem uma limitação também, de acordo com o espaço, do quanto você pode colocar. Sim, né? sim. E lembrar que às vezes você compra um peixe pequenininho, o bicho cresce. Vai crescendo. Né? Você tem que trabalhar muito com a conta dele adulto. Entendi. Né? Tem que ter um bom consultor, né? Olha, é um hobby, é uma ciência. Mas é isso que eu tô chegando. Não, você não pode cair no conto do vigário de lojista, de achar que é fácil, que é barato. Mas acho que a conclusão desse podcast acho que foi legal por conta disso. Eu tô vendo que é tanta coisa, mas tanta coisa que não dá para você sozinho ir pesquisando. É importante ter uma pessoa como você. Tem um curso pro robista? O cara se meter no final de semana e aprender? Ou não existe isso? Hoje tem alguma coisa online, mas não tem disponível assim. Eu quero fazer um curso de aquarismo. Mas ia ser legal você fazer, hein? Isso que eu ia te falar. Você podia fazer Às vezes aparece alguma loja oferece para os clientes dela. Entendi. Né? Eu tive já loja durante 2 anos e eu fazia curso. Uma vez por mês, tal, convidava os clientes novos e tal. Você vai dando uma pincelada, porque é uma ciência. Começa a partir do ponto... Pessoal, se vocês estão vendo esse podcast achar legal a ideia de fazer um curso, manda pra gente que a gente passa por cima. Beleza. E se vocês estão curtindo, porque eu acho que é muito rico, né? Curta nosso compartilha, episódio, se inscreve no canal, não se esqueça disso, é muito importante. E não quero, com o que eu falei hoje, desencorajar ou transmitir que nossa, o troço é tão complicado, ele falou tanta coisa que eu não quero ter aquário. Dá para ter, é legal, é divertido, para criança, aprende química, aprende física, aprende biologia, aprende evolução. Reprodução, né? Reprodução, dá para ter o lebistinho que nasce os filhotinhos, aprende conservação de meio ambiente. Não, fora que é respeito aos animais. Um bom passatempo, porque o aquário, principalmente o marinho, ele tá de dia de um jeito, à noite é de outro, aí as interações. De noite, isso, é muito legal. Com a legal. luz da lua, então você tem a luminária, ela tem uma regulagem que aparece aquela luz azul. Acho que não sei se eu pus algum aí, como a luz azul, que é a luz, aspas, noturna. E essa luz noturna, alguns corais, não só muda a cor do coral, como alguns abrem mais nessa luz, que seria a luz da lua. Eles são noturnos. Então, esse aí dá na luz azul aí, ó. E esse verde, quando você põe esse mesmo aquário, você põe uma luz plena, muda um pouco a cor do verde. E às vezes algum coral até diminui. Isso acontece na natureza, e você simula no aquário. Entendi. Acho que o pessoal não vai ficar desencorajado. O pessoal vai gostar. Acho que eu gostei. 2 horas de um bate-papo totalmente diferente do que a gente fez até hoje. Muito aqui, legal, muito legal. E é uma paixão para mim. Infelizmente hoje eu estou muito legal, me dedicar full time. E é uma coisa bacana, simples e bem assessorada, não tem segredo. Arsênio, foi um papo muito bacana, aprendi bastante coisa. Todos os episódios a gente aprende uma coisa ou outra, né? Agora esse aqui foi muito enriquecedor mesmo. Muito legal. Obrigado. Estou à disposição. Gostou? Qualquer hora a gente faz algum... Você curtiu vir? Lógico. Falar da minha paixão e da minha profissão. Obrigado. Felizmente eu consigo trabalhar com o que eu gosto, né? Muito bom. Então, muito legal. Adorei, estou à disposição e vamos que vamos. Perfeito. Valeu, obrigado. Mais um. Pessoal, o próximo episódio
É o episódio de aniversário, semana que vem. Não percam que vai ser especial, tá bom? Ó, por último, Boa. porque eu citei a loja de Marinho, citei o importador de boa qualidade, produtos europeus e tal, e faltou citar, porque me deu muita imagem aqui, que são aqueles dos aquários plantados, uma loja, falando em loja especializada, eu dei uma especializada em marinho e vou dar essa que é especializada em água doce. Tem marinho também, mas o forte deles é água doce plantado. Se chama Fazenda Submersa. Fazenda Submersa. Tá, e aonde que o pessoal te acha, Arsênio? Profissionalmente, para atuar, pode ser através da Tucan, das redes da clínica Tucan, Tukan. Tá. Boa. Faço atendimento lá, encaminho projetos por lá. Meu e-mail também é aquality, AQUALTY, né, aquality@aquality.com.br, que é meu domínio, é meu site. O site está meio desatualizado, mas ainda funciona. Ou arsenio@aquality.com.br. Eu vou te contratar, porque Arsênio você está querendo fazer um aquário Beleza, marinho vamos maior, lá. vou te chamar. Tá Tira bom? um desconto. Isso que eu ia falar. Maravilha. Pô, obrigado. É o mínimo, é o mínimo. Valeu, Valeu, galera. pessoal. Obrigado. Até mais.